Sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao FeFlow Podcast. Estamos com convidados de alto nível nessa temporada. E aqui a gente recebe pessoas que são profissionais de sucesso de diversas áreas. E vocês sabem que eu venho da área do movimento. Então, estou recebendo aqui pessoas que eu admiro muito nesse segmento. E hoje, com muita honra, estou recebendo o mestre da fáscia, Johannes, que é a pessoa que é mais emblemática, que representa toda a história da face em movimento no Brasil. Então ele vem contar tudo sobre essa área que ele domina, que ele realmente é uma referência, mas mais que isso eu também quero que ele compartilhe todo o mindset que ele tem de ter muita experiência como ex-atleta de karatê, como campeão de diversos campeonatos, que aliás são muitos, eu anotei aqui, mas eu vou deixar ele falar, porque é muita coisa aqui para eu lembrar. Ele realmente tem toda uma história de disciplina, de constância, de ser um exemplo, e quem segue ele não larga mais. Então, seja muito bem-vindo, Johannes, muito obrigada de ter aqui, é uma honra. Primeiro, obrigado, Fernanda, pelo convite. Também estou super honrado de estar aqui com você. E obrigado pela apresentação, né? Acho que é interessante esse momento que a gente fala um pouquinho sobre como é que a gente construiu, né, o trabalho da gente ao longo de um tempo, né? E que isso é um processo, é uma construção. Sim. Não cai, né? Não vem. Sim, exatamente. Não é herdado, né? Não é dado, né? Quem conhece agora com as redes sociais, né, pensa que de repente surgiu hoje, que é só com a história da face em movimento, que teve um boom aí de 2014 para frente, que você foi um dos precursores, mas tem toda uma história antes, que a gente já até teve uma oportunidade de conversar sobre isso, mas já faz um tempo, então a ideia agora com o podcast é a gente deixar atemporal, para que pessoas daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos escutem essa história e se inspirem, né? A ideia é realmente a gente inspirar os profissionais de qualquer área, né? Do movimento, com certeza eu sei que vão ter vários, mas às vezes uma pessoa que vai se inspirar na sua história como um exemplo de um homem que consegue ali equilibrar diversas outras coisas, não somente o papel como formador de profissionais do movimento, mas que se mantém se reinventando, né, com tanta coisa que aconteceu nos últimos anos, né, que a gente vai chegar nessa história. Que a gente estava conversando ali, a gente começou um podcast já ali antes, tomando um café. Então tem muita coisa que você pode compartilhar para inspirar pessoas que estão buscando longevidade, né? Envelhecer de uma forma mais saudável, porque a gente vai viver muito tempo. Então eu quero ir construindo da sua história, chegando até os tempos atuais. Vamos. Então conta pra gente como é que começou essa sua jornada de ex-atleta, como é que você foi fazer educação física, né? Que a sua formação é essa, até chegar no universo da fáscia. Tá, então. Eu sou, assim, acho que é interessante entender que também eu sou de uma família que tem uma relação com a atividade física, né? Meu pai foi jogador de futebol, amador, mas foi dono de time de futebol e coisa e tal. Meu avô era um grande nadador. A minha tia-avó, ela foi a primeira mulher a fazer São Paulo, Santos a pé e depois atravessar o Canal de Santos a nado. Então, tem toda uma relação com a atividade física. Meus tios eram corredores de automobilismo, então tinha uma pegada já com essa coisa da atividade física e do esporte, né? Também sou de um tempo onde a rua e os espaços eram mais públicos, você podia, então, se disponibilizar, ficar correndo, jogando bola, brincando. Tudo isso é importante. Mas eu sou de um momento que também isso que a gente está conversando, a escola de educação física entra dentro do espaço escolar, né, e traz essa notícia da atividade física também agora começa com um ponto de vista de saúde. Nessa sequência, aos 12 anos, eu comecei a jogar basquete no Clube Atlético Ipiranga, lá joguei 2 anos e não era um bom jogador, mas as coisas foram bem ali, deu certo. Mas aí eu comecei a jogar handebol, que é uma coisa que eu fiz durante 15 anos, eu fui um jogador de handebol, assim, e fui bem. Tive uma trajetória como campeão paulista, brasileiro, fui convidado para jogar fora do país, coisa e tal. Só que isso na escola, né? Tudo no ambiente escolar. E junto aos 14 para os 15 anos eu comecei a treinar o karatê. Eu tinha uma paixão pela questão das artes marciais, achava uma coisa que me agradava. E então comecei a praticar com um amigo do meu pai, que era um professor de judô e de karatê. Isso era a trajetória.
E as coisas... Aí começa, então, esse treino, né? Quer dizer, eu entro dentro de um espaço agora que tem um ritual com a atividade física. Quer dizer, aquele gesto que você faz também tem uma certa ritualidade. Isso é importante, assim, para o meu mundo pessoal, porque eu vou entendendo que tem uma construção de um sujeito que ele faz através da atividade física. Quer dizer... Um sujeito ele pode se tornar um jogador de futebol, ele vai desenvolver certas habilidades, mas também uma certa mentalidade. Se ele vai jogar basquete, ele vai desenvolver um outro tipo de corpo, com outro tipo de mentalidade, com outro jeito de ver a noção espaço. Ele pula mais, ele corre menos, ele tem uma outra relação. E eu fui entendendo que isso também estava acontecendo comigo, né? Isso estava acontecendo comigo. Então, eu acabei me dedicando dentro do Karatê e essa forma de pensar da arte marcial, que associava a atividade física a uma atitude, uma questão comportamental, quer dizer, tinha uma atitude relacionada ali, e certos tipos de rituais, que é uma ritualidade, eu acho que foi muito importante, porque fazer atividade física é um ritual mesmo. Você põe sapato, você põe aquela roupa, você para, você tira aquele momento, aquilo é para minha ginástica, para minha saúde. Tem um componente, tem a roupa, tem o timing, tem tudo isso junto ali. Então eu comecei esse percurso e aí fiz uma carreira. Então, junto com a minha atividade física, eu fui fazendo uma carreira como atleta. Quer dizer, eu fui me descobrindo também dentro de um campo que era competitivo, mas tinha também todo um componente... como é que fala? Uma trajetória, parecia uma trajetória espiritual na época, né? Porque é assim que a gente fala, o Karatê Do, Judô, Kendo, tem essa conversa mesmo. E nisso, então, eu tive um desenvolvimento físico bastante importante. Eu fui uma criança não muito saudável no começo da vida, ficava muito doente, e a atividade física foi me levando para um campo de saúde, mas o Karatê me levou para um campo de saúde, mas também me levou para dentro da vida social, dentro da comunidade social. Isso eu acho importante também, né? Quer dizer, a atividade física me fazia estar com os meus mestres que tinham outros mestres, e com isso, então, eu vou viajando, né, pelo país, competindo, depois viajando pelo mundo, mas também me relacionando a partir desse lugar de que existia uma hierarquia, não de conhecimento, mas de posições estratificadas num tempo de dedicação. Quer dizer, aquelas pessoas que estavam lá na frente tinham se dedicado mais. Então, tem uma força nisso que está vinculada à persistência, à consistência, à manutenção, dedicação, aprofundamento de conhecimento corporal. E isso foi uma base do meu trabalho. Nesse meio tempo, né, qual é a profissão que eu tinha escolhido? Eu entrei em engenharia na FEI, aí, não, isso aqui não é para mim, aí entrei na geologia da USP, na turma em 1976, e frequentei e trabalhei com geologia durante 2 anos e meio, trabalhei como geólogo também. Caramba, eu não sabia dessa parte. Isso aqui eu também era atleta. Entendi. E aí eu falei, vou fazer educação física, eu já estou dando aula e coisa e tal, e fui fazer educação física e tive uma paixão imediata e, larguei a geologia e fiquei na educação física, e isso é o que eu faço até hoje. Então, nessa trajetória, por que eu conto da geologia? Porque o meu trabalho é um trabalho de investigação, não é antropológica, ela está virando antropológica agora, mas ela é mais no campo biológico. Eu tenho um interesse grande pela biologia, pela questão da morfologia, ou seja, entender o corpo do sujeito como uma construção no tempo. Interessante. Né? Então, sim, aí eu falo do tempo da evolução, né? Porque aí eu gosto do pensamento da teoria da evolução do Darwin. Então eu penso o meu trabalho ao longo, né, dos milhares de anos, e penso também ele como um tempo atual. E aí é quando eu me apresento como um geógrafo, porque o geógrafo é um geólogo, né? Quer dizer, ele traz o tempo para o presente, estuda a relação do sujeito naquele lugar que ele vive, nas histórias que ele fabrica para ele mesmo através da atividade como física. Como se fosse um geógrafo do corpo. É um geógrafo do ser humano, isso né? Aí. Interessante. E assim que eu vou depois ver a face, coisa e tal. Eu estudo por aí. Então, o que é que vem acontecendo, assim? Quer dizer, o que eu penso da educação física e do meu trabalho, né? Que, primeiro, nós somos sujeitos históricos, tanto do ponto de vista do conhecimento subjetivo, aprender física, química, matemática, coisa e tal,
Mas também a gente é sujeito da própria história pessoal, que não é só a história corporal, é a história de um certo sentido de viver. Né? Como é que eu vivo a minha vida com esse corpo que eu fabrico todo momento? É isso que eu pergunto. Como é que eu estou reconstruindo o meu corpo todos os dias? Então eu entendi para mim, né, que a atividade física ela é uma forma de desenvolvimento cognitivo, de conhecimento sobre o sujeito, que é mais do que consciência corporal nesse sentido, porque na realidade eu falo de mim para mim mesmo enquanto me apresento para os outros. Essa é a sequência do ato. Quer dizer, eu estou contando para mim uma história, estou aqui falando com você, estou construindo um corpo. Quem é que está conversando com a Fernanda? Então, eu tenho que... Como é que está a minha respiração? Como é que está a minha postura? Está mais intensa, menos intensa? Estou esquentando, estou esfriando? Vai mais na mão, vai mais para o pé? Eu fico o tempo todo nessa questão da construção de ficar aqui como um certo sujeito que, num certo momento, é professor, num certo momento é um atleta, e eu preciso mudar essas posições corporais para poder acessar os conhecimentos que eu formei ao longo da minha história pessoal. Então, ela tem uma cognição, tem um conhecimento sobre o sujeito que se apresenta como Johannes, mas que são muitas formas corporais. Então, esse é o primeiro traçado, por isso que eu falo que eu sou um geólogo, geógrafo, né? De um lado. E, de outro lado, é o reconhecimento de que eu sou, digamos, o protagonista da minha capacidade de viver bem, mais ou menos, menos bem, menos mal, muito mal. E isso sem ficar com a responsabilidade de ficar com uma coisa de se golpear, eu fiz errado. Não, dizendo o seguinte, eu sou meio protagonista, quer dizer, eu não estou rendido pela história da evolução. Eu sou um agente que é capaz de interferir no próprio destino. Sim. Né? E eu acho que é isso que eu discuto no meu trabalho. Então, quando eu discuto toda a minha atividade física, e daí que, então, por exemplo, ter sido atleta e coisa e tal, né, me mostrou que é um projeto, que é uma trajetória, e que essa trajetória não veio ao acaso. Ela foi construída treinando 8 horas por dia, entendendo que eu estava formando um corpo para mim, entendendo que eu estava dentro de um processo ritualístico, entendendo que aquele investimento de tempo na minha construção pessoal me daria a chance de eu chegar em algum lugar. Por exemplo, ser um atleta, né, que eu cheguei no que pode chegar, né? Fui campeão paulista, brasileiro, sul-americano, pan-americano, tenho título mundial como atleta, como técnico, fui campeão paulista, brasileiro, sul-americano, pan-americano, tenho atletas campeões mundiais. Como professor, eu tenho atletas que foram formados por mim, que chegaram também nesses níveis, né? Então, eu fui entendendo que é um exercício contínuo, isso que você trouxe no começo, tem uma disciplina, mas tem um reconhecimento de que aquele lugar é um lugar de verdade para si. Né? Por isso que eu falo muito do ritual. Quer dizer, você constrói uma realidade para você. Né? Se você, por exemplo, é um jogador de basquete, você vai sentar lá, você vai pôr o seu tênis, você vai não sei o quê, você vai fazer uns certos números de exercícios, de atividades que te fazem reconhecer, enquanto você está lá jogando basquete, que você é aquilo. E aquilo te mostra, né, uma noção de tempo e espaço, de reflexão, de como é que você olha as coisas, como é que você participa do coletivo ou não participa. Então, a atividade física, ela é uma atividade de contínua vinculação. Você se vincula com as pessoas e com as coisas. Atividade física, não acredito que seja só para si, mas ela é feita em si para estar nos vínculos. Quer dizer, a estrutura vincular humana e a atividade física são um contínuo. Quer dizer, a atividade física, o movimento, ele é feito para vincular, ele não é feito para se exercitar. Né? O exercício existe, coisa e tal, mas aquele exercício te põe em condições de estar naquele lugar que você vive. Por isso que eu falo da geografia e da geologia. Sim. Então, vamos supor que eu more na montanha, então eu faço exercício para as pernas para poder subir e descer a montanha. Sim. Né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso estar naquele ambiente, mas eu tenho que construir um corpo para estar lá. Né? Porque senão se eu não construir essas pernas, eu não vou subir e descer montanha. Então eu fico fora daquele ambiente. Né? Eu sou obrigado a ficar um pouco mais restrito. Tem N condições, mas é importante entender que aquele é um corpo construído através das ações físicas, feitas sobre si mesmo para estar naquele lugar, para você viver com aquelas pessoas, naqueles lugares e naquelas condições que elas têm.
Então, se eu moro no mar é uma coisa, se eu moro na montanha é outra. Não é o mesmo sujeito. Né? Mas aí você falou sobre o ser atleta, né? Então, você por muito tempo você foi atleta, você treinou atletas depois. Só que é um pouco diferente, que aí você às vezes tem que exacerbar alguns treinos para poder ter um objetivo. Né? Então, você se tornou atleta, foi algo que foi consequência dos seus resultados, ou você decidiu... no caso, não ser atleta, mas o ser campeão. Você decidiu aquilo? Ou foi algo que foi natural mediante a toda a sua dedicação, sabe? Eu entendi a pergunta. Acho que são as duas coisas. Por exemplo, eu comecei lá jogando basquete. Quer dizer, o basquete já é um esporte... Os esportes eles já são um espaço competitivo e que você tem que fazer uma preparação física. Ela já é uma coisa composta. É diferente do exercício de academia, eu acredito. Né? Que ele tem uma outra realidade. Então, eu já entrei na questão do esporte, e o esporte ele é uma construção para você fazer certas tarefas motoras. Por exemplo, no basquete, correr, driblar, arremessar. Né? Essa aqui é a tarefa. O que eu acho que o que acontece é se você decide continuar ali ou não. Tá. Se aquele ambiente é um ambiente que te agrada ou desagrada. Né? Então, se você fica de um lado... Eu vou tomar por suposição que você gostou, e isso leva você então a desenvolver uma série de qualidades físicas. Agora, o esporte ele tem uma coisa, o esporte de rendimento e o esporte normal. Né? O esporte de rendimento ele tem uma premissa: você vai desenvolver certas habilidades e você precisa praticá-las até que você alcance uma técnica. E a técnica, ela é a construção, né, de movimentos com uma certa precisão para que você tenha um índice de resultado desejado. Parece muito simples, mas é isso. Mas é uma construção técnica que a gente chama de um corpo maquínico. É formar uma máquina. Seu corpo é tipo uma pequena máquina que tem certos gestos técnicos com uma pequena variabilidade para poder conseguir o êxito desejado. Existe o esporte, que é a atividade física normal. Aí eu entendo o exercício, aí eu falo, né, do exercício como uma atividade que potencializa aquilo que em você é possível de ser potencializado. Então, eu tenho músculos. Eu tenho os músculos da perna. Então, como é que eu potencializo essa atividade, essa estrutura em mim? Porque eu posso ficar sentado a vida toda e ficar com o corpo imaturo. Sim. Eu tenho os músculos, mas eles são imaturos. Eu não sei como é que eu uso. Eu não tenho essa cognição. Eu não aprendi a usar uma coisa que em mim é possibilidade. Então, quando eu começo a fazer exercício, eu começo a dar potência para aquilo que em mim pode ser desenvolvido. Então, eu me torno mais forte, por exemplo, né? Com uma certa capacidade de executar uma certa tarefa, ou variadas. Mas se eu for no basquete, então eu consigo correr e saltar. Quer dizer, essa minha musculatura que eu tenho em mim, agora eu potencializo ela num certo gesto. Se eu for um ciclista, se eu for uma pessoa que caminha, se eu for uma pessoa que nada, são pernas, porém cada perna faz uma coisa. Né? Mas eu potencializo ela para aquele ambiente. Eu dou para ela uma... Eu dou para esse mundo que está sendo criado, né, condições de que aquilo se manifeste de uma forma mais intensiva, então mais vital, mais vinculada e relacional, e, portanto, então, mais potente. Sim. Esse é o caminho. Então, eu penso isso. Então, na atividade física de competição de alto rendimento, você esquadrinha, você leva para um resultado específico, aí você constrói um corpo para aquilo. Mas ele matura, isso é importante. Para uma vida comum, digamos assim, eu entendo que o exercício é para potencializar, para manter aquela vida daquele corpo ativa. E a célula... A função, né? É função. Quer dizer, uma fibra muscular não sabe fazer outra coisa, entre aspas, para não se contrair e soltar. Se você não faz isso, você não potencializa, ela fica imatura, ou seja, aquela contração muscular, aquela velocidade de contração não varia. A pessoa sabe fazer 1, 2, 3 gestos, mas não tem. E aí é super importante, né? Por que o exercício é tão importante, na minha opinião? Porque ele é sempre relacionado a uma coisa córtico-motor, ou seja, o esforço para construir um movimento, né, é uma relação entre o cérebro e os seus tecidos. E isso que a gente chama de uma atividade voluntária, quer dizer, uma ação voluntária, ela não é uma ação não voluntária. A construção do gesto faz com que a pessoa atue sobre ela mesma e aprenda
a desenvolver seus próprios espaços corporais. É isso que eu penso sobre exercício. Sim. E aí, a pergunta, só para a gente fechar isso, o ser, então, um atleta e depois ganhar as competições foi porque você se identificou, então, com aquela modalidade e aí e foi acontecendo. Não foi uma coisa planejada. Não ela não é planejada inicialmente. Inicialmente. Depois você começou a ser intencional para conquistar. Porque Exatamente. São muitos títulos. Eu fiquei impressionada quando eu fui rever, né? Eu já tinha visto a sua história, lido, né? Mas quando eu fui ler, falei, nossa, mas são muitos. Não, a gente tá falando de 1, 2, né? Não, são dezenas. São dezenas. Juntando dá uma centena. Dá. E pouco. Em termos de títulos, são 350 títulos que eu ganhei. São muitos. Então, é impressionante, né? E, então, se isso foi intencional, né? E na época você ainda não tinha nem o estudo da face, era realmente só o treinamento. O treinamento realmente como era para ser focado naquele desempenho. Dentro do karatê você já tinha atividade competitiva, né? Eu encontrei atividade competitiva. Isso é qualquer esporte de uma forma geral traz em si essa questão de uma certa competitividade. Não sei se essa palavra é boa hoje em dia para mim, mas traz assim, quer dizer, eu vou entender se aquilo que eu estou fazendo funciona ou não funciona. Quer dizer, uma coisa é ficar jogando bola ao cesto sozinho ou treinando sozinho. Outra coisa é quando você coloca o outro do lado e que você é exigido a colocar outras variáveis. Então, o que acontece? Você começa treinando, por exemplo, vou falar do karatê agora, comecei treinando karatê e você só vai aprendendo o gesto, né? Levanta a perna, desce a perna longa, soca, chuta, faz kata, faz isso, treina 2 a 2, aí você vai aprendendo. Aí eu fui para um campeonato e aí eu curti. Entendeu? Aí eu falei, puta, esse negócio aqui é Foi legal. Foi boa a sensação de vencer? Eu nem venci, mas... Não venceu, de estar ali se expondo. De estar ali, eu achei um negócio muito show de bola. Aí eu falei, aqui eu vou ficar. Entendi. E aí eu vinculei. Tá. Entendeu? Porque tem gente que vai e fala, não quero isso mais na minha vida. Inclusive, para de fazer aquele negócio. Eu tô chamando a atenção disso porque, assim, eu convivo um pouco com você nesses últimos anos, teve algumas oportunidades. Eu não consigo ver você com essa coisa da competição, né? E você já teve esse histórico, né, de competição, mas era realmente o sempre querendo vencer ou mais era... Eu nunca quis vencer, eu nunca me preocupei. Você sabe que olha, em quase 400 campeonatos grandes que eu participei mais, né? Eu ganhei quase 400. Eu só me preocupei em ganhar 3. Tá. Eu falei, vou para esses campeonatos, eu vou ganhar. Tá. Né? Que foi o primeiro campeonato pan-americano, foi o campeonato de Angola, que foi no Mundial de Angola, e foi um campeonato brasileiro que eu tinha que mostrar serviço. Eu falei, então vou mostrar serviço. Mas o meu barato era lutar, o meu barato era me apresentar, eu tinha isso mesmo, isso é muito claro. E eu acho que isso foi uma coisa do meu sucesso, você quer saber? Era aí que eu queria chegar. É isso aí. É muito mais... Tá lá era muito mais legal do que o resultado. Tanto é que eu tenho pouquíssimas fotos, eu não guardei os meus troféus, joguei quase tudo fora, assim, eu não tenho muito apego a né? isso. Mas a minha história com aquele lugar, eu treino karatê até hoje, eu dou aula até hoje, quer dizer, foi um lugar importante. Agora, estar lá naquele evento, passar pelos desafios, planejar, criar estratégias, criar os passos, como é que é essa aqui, como é que vai ser aquela, era o barato. E o resultado, né, foram as vitórias, mas as vitórias não vieram porque eu queria ganhar. Tá, legal. De verdade, mas estavam em como é que você passa por aquela situação. Aí que por que eu tô falando disso? Porque hoje as pessoas focam muito no resultado, né? É importante. Mas eu queria entender, porque realmente eu não sabia disso. É uma coisa que eu queria ter essa oportunidade de falar desse assunto, né? Hoje que eu não te enxergo com essa competição, mas eu vejo que você tá sempre preocupado em estar atualizado, né? Em todos os aspectos, não somente o da ciência, o dos estudos da fáscia, mas... como, por exemplo, se reinventar com o que está acontecendo no cenário, assim, né? Do seu modo, mas eu sempre, que a gente conversava, agora a demanda que está surgindo, enfim, de estar ali em evidência, do seu jeito, no seu tempo, né? E eu queria entender da onde que vinha isso, né? E assim, de
como que você lidava em relação a ter muito resultado. Porque eu vejo que você não se preocupa muito com isso. Você faz as coisas muito genuínas, né? Acho que você faz de uma forma tão de verdade que o resultado é uma consequência. Aí eu queria entender de onde que vem isso. Porque hoje é como eu vejo, né? Então, para entender de onde vem, até para quem tá assistindo, também, nossa, isso vem dessa história lá atrás. Então, é todo um mindset que foi sendo construído, né? Talvez não de forma intencional a princípio, né? Mas depois... Mas estava lá. E é uma coisa que com certeza você deve usar até hoje como forma de ter uma direção, né? Para poder chegar em alguns lugares. Sim, eu sei que você almeja ainda alguns lugares, que você ainda eu tá continuo ali, indo, Eu acho, por exemplo, eu acho a vida uma coisa incrível. Acho viver uma coisa misteriosa e aí a ser conhecida. Mas acho que viver é uma coisa incrível. Acho mesmo. Então, eu tenho uma paixão pelas coisas vivas, tenho uma paixão... Não foi à toa que eu fui para a geologia, depois para pensar a educação física. Porque eu não consigo entender, né? Eu digo assim, eu não consigo entender como é que eu faço, abro e fecho a mão. Para mim é uma coisa inacreditável. Porque tudo bem, pode falar que tem cérebro, pode falar o que for. Mas eu falar, vou fechar só o indicador, é uma coisa punk. Né? Então, eu sempre fui com isso, assim. E os meus treinos de karatê que eu faço até hoje, por exemplo, como é que vira o pé para lá? Então, será que o chão está frio, o chão está quente? Mas hoje tem luz, tem menos luz. Quer dizer, eu tenho uma relação com a vida muito boa. E acho a vida misteriosa o suficiente para ser investigada. Eu gosto desse mistério, né? E como é que o mistério pode ser desvelado? Você tem que... Uma coisa é construir uma técnica. Tudo que tem técnica desvenda o futuro. Fala mais disso. Não interessante. Toda técnica desvenda o futuro, porque ela é o primeiro caminho para você chegar em algum lugar. Quer dizer, qualquer coisa não é alguma coisa. Tá. Então, um gesto técnico é a construção de uma máquina no tempo. Né? Quem fala isso muito legal é Maturana, sobre seres vivos e máquinas. É um livro muito legal de conhecer. O Maturana e o Varela são duas pessoas que eu me aproximei muito em termos de leitura, né? E nunca conheci pessoalmente. Então, você construir uma máquina corporal, por exemplo, você arremessar uma bola de basquete ou você fazer um gesto de karatê, é você construir especificamente um movimento que te dá acesso a um lugar ali no tempo. Ou seja, você atravessa o tempo, você constrói um novo futuro quando você constrói a técnica certa, digamos assim, que é aquela que vai te dar, no esporte, a bola caiu no cesto, você fez aquele golpe, porque se você atira lá não cai, você não está na técnica certa. Né? Então, o futuro ele é alcançado por aquela técnica, porque você olha o cesto, você tem que imaginar o cesto e arremessar. A hora que ela cai, você fala, tá, isso vincula eu naquele meu futuro, no meu próximo futuro. É o gesto, certo? É o gesto. Então, uma técnica. Depois, uma vontade de que tem que ter uma estratégia. Pensar estrategicamente. Porque o futuro não está lá. Ele é só uma ideia. Perfeito, sim. Ele é só uma ideia. Então, como é que eu vou construindo os passos para eu chegar até onde eu quero? Então, isso é um processo investigativo, isso é curiosidade, isso é olhar, isso é você delimitar os pontos, falar isso eu tenho, isso eu não tenho, isso aqui serve, isso aqui não serve. Aí eu não sei o que é isso, onde que serve. Aí você começa a fazer de uma imagem, primeiro de uma fantasia, depois de uma ideia, depois de uma imagem, né, uma realidade. Ela não é exatamente o que você pensou, mas ela já te leva para lá. Tá certo? É assim que a gente fez avião, foguete, geladeira, fogão, né? As coisas não estavam lá. É que a gente nasceu e viu, mas um dia foi visualizado, né? Estava discutindo ontem com a Denise. Como é que o cara faz uma lâmpada, gente? O que ele pensou, né? Tinha um negócio elétrico, mas como é que isso vira luz? Ele nem sabia, ele sabia que ele estava indo atrás. A hora que a luz apareceu, ele falou, esse era o caminho. Quer dizer, materializou aquilo que era uma ideia, uma possibilidade, mas tinha que ser reconstruído, ou tinha que ser feita naquele tempo, ela tinha que materializar. Então a estratégia
é aquilo que a gente constrói, né? Sai da ideia de fantasia e vem para a ideia de imagem. Constrói uma imaginação. Aí a imaginação ela é potencialmente motora, porque ela ativa os músculos. Isso é importante. Sim. E tanto que até o gasto energético, a gente tem as pesquisas que mostram, né? Você tem um custo muscular Sim. enquanto você está imaginando, não quando você está fantasiando. Quando você está fantasiando, você está parado. Mas a imaginação, ela é motora. Então, ela vai dando vazão para que as ações possíveis, né? Só que aí você tem que fazer, porque também senão volta para a fantasia. Então, aí você se põe em ação. Aí você pega aquilo, você vai pegando mesmo. Você pega assim, faz assim, você me chama aqui para falar, não é? Então, você tá fazendo o que vai ser. Né? Só que tem uma ação. Então, essa relação entre você ter uma técnica, aprender a construir técnicas, ou seja, habilitar-se motoramente para poder desenvolver uma capacidade de acreditar que você vai conseguir realizar, por isso que é tão importante o exercício, e depois criar uma estratégia, ou seja, você tem uma imagem, depois você vai criando os caminhos para ir transformando aquilo que era uma imagem numa imaginação e daí numa capacidade de fazer aquilo virar uma realidade. É por isso que eu acho que serve, né? Então, tudo isso é o que eu aprendi, né? Com a prática da educação física, do exercício e do treinamento. E aí, depois dessa... Não sei se dá pra gente já ir pra história onde você... Eu lembro que alguém... Eu não vou lembrar o nome da pessoa, porque você já me contou essa história. Quando entra o universo da fáscia, né? Uma pessoa te falou sobre o estudo da fáscia. Não sei se o Rolfing veio antes, se veio junto. Conta essa parte quando você começa a ir para esse lado do Rolfing, da educação somática, né? A parte da terapia manual e depois a gente chegar no movimento em si. Então, de 96, quando eu voltei para a USP, pensando já estudar, voltar a fazer pesquisa, eu estava pensando, inclusive, estava contando, estudar o envelhecimento, eu já estava entendendo que eu tinha passado para um outro lugar, que é estudar movimento não mais a partir de agora ser um técnico de seleção ou um atleta, mas que eu tinha que levar essa questão para um outro lugar. Em 98 eu tinha acabado o Campeonato Mundial de Paris, eu cheguei no Brasil repensando minha vida de atleta, né? Meio que eu considerei aquele meu último evento, acabei por considerar meu último evento. Quando eu chego aqui, me é apresentado o livro da Ida Rolfing. Olha que legal, aqui tem anatomia, movimento, e eu peguei aquele livro e li o livro assim, e num final de semana. Adorei, porque ela já trazia uma nova, ela abre o livro falando sobre forma e função. Capítulo 1 dela. Aí ela vai desenvolver uma anatomia para explicar isso. E ela vai atrelar isso à gravidade. Ela vai construir uma realidade física para aquele trabalho de movimento dela, que eu não tinha visto. Eu tinha visto anatomia, fazer exercício, mas eu não tinha visto que tinha um fenômeno. Aí vai começar a questão da fenomenologia, né? Aí eu vou entrar na filosofia, vou estudar muito filosofia a partir daí. Então, ela substancializa que aquela realidade física, esse corpo que eu tenho, está materializado, está sustentado por um tecido facial na gravidade. Foi ali que você teve o encontro com a face em si? Com a face. Aí eu li pela primeira vez. Porque na sua época da faculdade não se falava? Nada. Usava já o termo face toracolombar? Não, isso, não né? Assim, não para mim. Tá. Não Ainda falava só do não falava da músculo, você tinha uma aula de anatomia, 1 ano de anatomia, coisas, mas você via as peças. Então foi no livro da Aida que você ouviu falar a primeira vez. E como que ela explicava? Você lembra? Lembro. Como que era? Ela fala que a fáscia era um tecido estrutural, né? E que a forma como ele estava organizada tinha que ver com a gravidade. Então, essa estrutura poderia ser modificada, né, na medida em que, se aquele sujeito ele teria uma desorganização, uma disfunção, essa disfunção estava muito relacionada a essa estrutura. E ela traz, né, o Leibniz, que vai falar da ideia de unidade. Então, ela junta o pensamento do Leibniz sobre a ideia de unidade com a face. A face é uma estrutura de unidade. Então, existe no corpo, efetivamente, a ideia de unidade que o Leibniz propunha lá no pensamento filosófico. Isso que ano que a gente está falando?
O dela? Que você leu o livro. O livro eu li em 1998. E esse livro é de que ano? Esse livro é de 88, 87. Porque aí foi, então, eu li. Quem foi que traduziu, né? O Pedro Prado. Tá. Você leu a tradução, né? Eu li a tradução. Mas a Aida, esse livro é mais antigo, esse né? Livro é de 60 e pouco, mais ou menos assim. Não, é próximo dos anos 75, 74, talvez. Porque quem escreve é Rosemary Fates, junto com ela. Né? A Aida faleceu em 70 e pouco, não chegou nos anos 80. E aí eu fui procurar o Pedro Prado, né? Falei, eu quero estudar isso aqui. Aí ele falou, tá bom, então você tem que fazer as 10 sessões de Rolfing. E aí eu fiz as 10 sessões. Porque você foi procurar quem é que já aplicava aquilo que estava no livro. Fui na Associação Brasileira de Rolfing. Você já existia a associação? Já. Tá. O Pedro já tinha montado aqui no Brasil em 80 e... Talvez 85, 86, 87. Você foi bem no começo, então, né? Eu peguei a primeira leva, assim. Segunda ou terceira turma, um pouquinho mais, talvez. Eu acho que eu já sou a terceira para a quarta turma, se não me engano. Que é que era num lugar novo, né? Ele estava ali no Ibirapuera. E daí eu sou apresentado, efetivamente, para o Rolfing do ponto de vista teórico. Então eu vou estudar aí liberação miofascial. Aí sim, então... A face. Aí tinha aula de anatomia da face, não sei o que lá da face. Tudo era a face. E um dos meus professores era um cara da educação física, né? Que tinha sido técnico do Banespa, quando o Banespa foi campeão mundial de vôlei. E ele já aplicava o Rolfing e as ideias da face nesse grupo. Uau! Ele começou a fazer isso lá nos anos 90 com esse grupo do Banespa. E ele tinha tido um ótimo resultado. Bom, ele era um professor de educação física, eu era também. Ele estava com fase. Eu falei, aqui que eu colo. Isso daqui dá resultado, né? E aqui eu fiquei, e aí eu comecei, então, a estudar o Rolfing. Aí fui para o Rolfing e fui trabalhando junto, dentro do meu campo, pensando o Rolfing em movimento e, inclusive... Aí a gente começou a juntar várias coisas, cadeias musculares, os estudos da Mercier, os trabalhos. Aí eu fui estudar uma parte de neurociência com a Padovan, aplicando os métodos de movimento da Padovan, mas tudo pensando isso e fácil. E na terapia manual, em primeiro lugar? Não, a gente já fazia... Já tinha o movimento? Já tinha o Rolfing Movement, tá. já existe o Rolfing Movement, inclusive... É a mãe de uma das nossas moradoras aqui do Brasil, a Lael, que dá aula, né, de Rolfing Movement. A mãe dela é uma das que potencializam a ideia de que tinha que trazer Rolfing Movement, trazer o trabalho de movimento para Rolfing. Então se cria o Rolfing Movement. Com a época, a Aida já era viva. Tá. Né? Então lá desde os anos 70. Então quando você entrou já tinha essa vertente junto? O Brasil já tinha, bem formado. Nessa segunda variação eu já vou aderir ao trabalho do Hubert Godard, que é um francês, não sei o que lá, né, que tinha sido professor das cadeias, era um professor de Rolfing, e fez toda a pesquisa dele em movimento. E ele traz um texto para dentro do Rolfing, que hoje é uma máxima, que existe uma coisa chamada função tônica. E aí ele vai pensar a fáscia, né, como não só na gravidade, mas também no campo afetivo relacional. Ele vai desenvolver um conceito que tem o centro de gravidade, mas existe um movimento e que a fáscia vai responder, ela vai sustentar, né, uma pessoa que ficou assim para frente ou vai sustentar uma pessoa que ficou assim para trás. E isso não era só com a gravidade, tinha que ver com afeto. Tá. Que é um pensamento da fenomenologia francesa, do Merleau-Ponty, coisa e tal. E aí ele vai trabalhar com essa organização ou reorganização dessa estrutura vincular também. Então a forma de tocar mudou, a forma de pensar movimento mudou, porque antes era movimento estica, alonga, não sei o quê. Aí ele vai colocar assim, quando você anda, você vai mais pelo peito ou vai mais pelo pé? Vai mais pelo quadril, vai mais pelo rosto? Ele começa a colocar você na relação com o ambiente, ou seja, tinha uma questão afetiva. Quando tem muita luz eu recuo, quando não tem mais luz parece que eu avanço o peito. Ele começa a entender a questão da percepção. E ele traz o trabalho perceptual fortemente para dentro do trabalho do movimento, que ele vai desenvolver então um programa chamado, né, que é Percepção e Coordenação, que é um dos pilares do treinamento da fáscia no trabalho do Rolfing, né? Ele coordena isso. Então é assim que eu vou aprendendo sobre fáscia.
Fáscia do ponto de vista manipulativo, que você tem que intervir, mas teria que ter movimento para poder estabilizar aquela estrutura que tinha sido, digamos, abalada ou reeditada, vamos falar assim, né? Sim. Então a pessoa vai fazer movimento para reorganizar agora essas novas posições e incorporar, reconduzir, né? Incorporar. Sim. E aí então vem o Rolf Movement. E o Huber vai trazer a questão da fáscia para um mundo mais afetivo, emocional, né? Enquanto o Pedro estava levando para a questão psicossocial. Né? E isso, então, é um Rolf muito do Brasil, não é um Rolf lá de fora, não. É um Rolf daqui. Sim. Então, a fáscia, o movimento e o trabalho emocional foi o campo que eu entrei. Quando eu entrei, estava acontecendo isso. Estava sendo construído isso. Tanto é que a minha turma é a primeira turma onde se trabalha essa noção de fáscia, movimento e fáscia estrutural. O Rolf movimento e o Rolf estrutural. Nós somos a turma número 1. Dessa combinação. Dessa nova proposta. Dessa nova abordagem. E aí depois você chega a trabalhar lá, né? Trabalhei, fui professor. Até pouco tempo atrás, né? Eu dei aula até 2018, foi a última vez que eu dei aula. Comecei a dar aula em 2012 e dei aula até 2018. E aí veio uma dedicação muito forte a todos esses estudos desde então, né? Você foi, tipo, amor à primeira vista, foi uma coisa assim, do tipo, me achei, eu quero investigar isso e... Eu acho que o que a fáscia trouxe é uma coisa. Isso eu falo bastante mesmo assim. O que a fáscia trouxe foi uma nova linguagem para mim. Porque quando você fala de fáscia, você está falando nervos, você está falando de fibras musculares, está falando de vasos, você está falando de nutrição. Então, se eu falar, vamos falar sobre músculo, pum, cai lá. Vamos falar sobre nervos, tom. Vamos falar sobre vasos, tom. Naturalmente, vamos falar sobre cérebro, então sobe lá para a cabeça. Então, quando trouxe a questão da fáscia, ela fez uma nova linguagem. Quando você vou falar de fáscia, você já entra na linguagem sistêmica. Não tem jeito. Então, eu não sei se o Rolf, eu não sei exatamente dizer se foi o Rolf, mas o desenvolvimento dos textos da fáscia afirmaram um pensamento sistêmico dentro da abordagem das terapêuticas e do trabalho de movimento. Você fala fáscia, aí você vê tudo, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Ela ficou vinculado. E isso foi uma máxima. Eu falei, putz, então dá para falar tudo ao mesmo tempo. Né? Porque o que veio para dar liga, né? Deu uma junção. Juntou as pecinhas que a gente estudou separado. Aí você fala, eu vou falar de fáscia hoje. Mas aí deixa eu fazer uma pergunta, né? Fala. Pensando, porque vai ter muita gente que aqui não tem a menor noção, né, do que é, e eu quero realmente que esse seja um canal aberto para que pessoas de outras áreas entendam essa relevância, né? De entender faz parte do seu corpo, então a gente tem que conhecer, né? Não é uma coisa que tipo, nossa, não, tá com você desde o embrião, né? Então... ainda tem muito. A gente está falando nós somos um grão de areia ali no meio de uma multidão de profissionais que ainda não estudam isso e no meio de pessoas leigas da massa que não fazem a menor ideia que dá para ligar os pontos e de que muitas coisas que elas sentem talvez não quer dizer que seja, né? Mas respostas podem vir desse conhecimento. Passam por ali, com certeza. Passam por ali, né? Com por certeza. Isso que quem conhece o trabalho de fáscia através de tantas pessoas que representam isso no Brasil se encantam, mas não entendem direito e às vezes não sabem nem explicar. Às vezes eu passo isso até com pessoas que fazem aula comigo. Como é que você explica o que você faz comigo? Né? Para deixar isso mais fácil. Como que a gente pode explicar para uma pessoa leiga, de uma forma muito simples, o que é fáscia e por que é importante treinar ela, conhecer ela. Mas muito simples, sabe? Pensa que você quer contar para uma criança ou para uma pessoa de muita idade que não tem a menor noção, assim, disso. Como fazer isso? Então, a fáscia, ela eu sempre penso em falar fáscia como um esqueleto fibroso. É um esqueleto, quer dizer, o corpo, ele é um design no espaço feito por esse esqueleto fibroso. Nesse esqueleto fibroso, você vai encontrar dentro dele os ossos, os ligamentos, as extensões tendinas, as fibras musculares, você vai encontrar os nervos, você vai encontrar os órgãos, todos dentro desse esqueleto fibroso, dentro dessa armação tridimensional
que é um tecido, né, que tem uma capacidade elástica de mobilidade, onde essas estruturas vão se formando aderidas por esse tecido. Ele é o tecido que dá condições de sustentar a existência dos órgãos e das outras formas presentes no corpo. Quer dizer, é a presença dele que garante a existência de um corpo no espaço tridimensional. Sem ele, não tem. Né? É isso. Quer dizer... E qual a importância de treinar ela? Então, a fáscia bem simples. Porque a fáscia ela tem várias relações. Ela tem uma importância do ponto de vista informacional. Quer dizer, quando as duas células elas estão atreladas entre si pelo tecido conjuntivo. E o movimento de um gera informação na outra. Então, uma parte do treinamento é fazer com que elas mantenham o seu nível de comunicação. Então, é comunicação, informação, que passa através daquilo que a gente chama de mecanotransdução. É uma tensão mecânica que gera informação. Então, o treinamento da fáscia tem que propiciar que essa comunicação seja mantida intracelularmente, depois intratecidualmente. Essa é uma coisa. Depois, por exemplo, se eu for pegar as partes mais estruturadas, treinar a fáscia é manter uma firmeza do corpo, é dar sustentação ao corpo. Quer dizer, pessoas que vão se deprimindo ou vão fazendo pouco exercício, esse tecido conjuntivo vai perdendo consistência, elas vão perdendo capacidade de ficar em pé, de se sustentar, de respirar, de fazer digestão, de melhorar a circulação, abaixa a pressão, começam a ter problemas cardíacos em função de perder um tônus. E isso é dado por esse tensionamento. Quer dizer, o exercício faz com que esse tônus facial seja mantido num nível pelo menos médio para a pessoa ficar em pé e se deslocar. Então, tem que ver com o tônus interno, que não é só o tônus muscular. Ela gera uma tensão vivida pelo corpo como uma experiência de potência, de força. Você vive como força. Sim. Né? Então, o meu tendão ele tem que ter força para poder a contração muscular chegar para o pé, senão o pé não mexe. Tem os ligamentos, tem a fase aponeurótica, assim por diante. Depois, a informação para o córtex, daquilo que a gente está vivendo como percepção, né, nasce dentro do tecido conjuntivo. Ou seja, quando eu treino a fáscia, eu ativo o córtex perceptual. Ou seja, eu começo a aprender, né, sobre como eu faço os movimentos que faço. Então, treinar a fáscia, nesse sentido, é conduzir o sujeito a um aprendizado sobre os próprios movimentos. Como os mecanorreceptores, a parte sensorial do corpo está na fáscia, o estímulo à fáscia promove no córtex uma visão sobre o próprio corpo, como ele age. Ou seja, eu crio mapas, né? São mapas motores das intensidades das ações que eu promovo, que eu produzo. E com isso, então, eu aprendo a fazer gestos motores controlados e organizados. Se você não treinar a fáscia, você não sabe se você está apertando ou não apertando, se aquele movimento que você está fazendo está acontecendo ou não. Ela vai ficando disfuncional. Por quê? Porque não dá aporte sensório para o córtex motor. Então, eu fico desinformado de mim, não das coisas de fora. Eu fico desinformado de mim. Eu não sei o que eu estou fazendo. Então, eu tenho pouca capacidade voluntária. Por isso que eu falei aquela hora do córtex motor. Quer dizer, a ação voluntária é a ação mais importante que a gente tem sobre a gente. E passa pelo aspecto sensório, pela questão do feedback e do feed-forward. Ou seja, eu faço o movimento, vejo se fiz, reorganizo aquele movimento, faço de novo, e aí eu vou aprendendo enquanto eu vou fazendo. Mas eu aprendo porque sinto, se eu não sentir, eu não aprendo. Sim, e aí ela, quando treinada, esse voluntário se torna involuntário porque começa a gastar menos energia, né? Depois de tanto que você vai fazendo... A gente vai tendo que é a resiliência que a gente busca com o treino, né? Sim. Então a gente vai ficando mais resiliente, a gente se adapta melhor. As demandas é força? Tô pronto. É soltar? Tô pronto. Isso. É relaxar, enfim, é alongar, que aí todas aquelas qualidades que o tecido elástico, que o tecido resiliente, até a plasticidade vão ali se moldando de acordo com como a gente vai usando. Sim. E aí você fica pronto para fazer todas as demandas também do dia a dia, as atividades físicas diárias, né? Sentar, levantar, que aí entra no papo da longevidade, do porquê que é importante também treinar a fáscia. Pra gente envelhecer melhor, né? Ser um adulto, um ser humano funcional. Não é nem envelhecer, tipo, a gente vê hoje os jovens, né?
A idade da fáscia não tem a ver com a idade cronológica. A gente vê, às vezes, a mãe e o filho, a mãe tá melhor do que o filho porque se mexe muito mais, Sim. usa o corpo melhor, Sim. né? Então, é toda uma consciência que tem que haver dessa importância de se conhecer, né? E vem muito esse conhecer o corpo, né? Essa visão global, né? Que precisa ser ensinada, né? Desde a infância, que a gente estava falando. Como é importante também ter essa educação lá no começo, enfim. Aí você deixa, vai longe, né, Rafael Rodrigo? Não, mas então, olha como é legal, assim, a forma como você vai trazendo, eu vou te ouvindo, né? Quando eu também falei do esqueleto fibroso. Quer dizer, a fáscia, a estrutura facial, quando ela começa na história da vida, ela junta duas células. E essas células estabelecem entre elas um nível de comunicação. Né? Ou seja, cria um novo mundo. Então, uma das funções que é primordial na face é essa comunicação entre elas. E aí vão havendo os agrupamentos, mais células, mais células, mais células. E o que faz elas estarem juntas é um nível de concordância de que essa estrutura junta vai funcionar com uma certa outra qualidade. Enfim, isso inclusive aumentou a potência da nossa existência. Na sequência, né, conforme essas estruturas mais primitivas foram se desenvolvendo, elas foram regionalizando áreas de funcionamento. Áreas digestivas, áreas respiratórias, e foram estabilizando. Então, a fáscia, ela vai recortando esses espaços com o tempo, ela recorta, né, e estabiliza uma função dentro de um funcionamento maior, dentro de um sistema. Então, vai formando estômago, o baço, o intestino, pleura, vão formando os espaços internos, e ela estabiliza, ela sustenta isso. Quer dizer, alterações nessa sustentação depois vão alterar as estruturas. Então, uma parte do treinamento é restabelecer esses espaços permanentemente. E dar uma firmeza para que aquele órgão fique ali. Já que, voltando para o papo da Aida, né, o conceito dela, a gravidade tende a derrubar. Então, na verdade, como eu vejo, né, o envelhecimento, toda essa história da face, por que também isso me fascina? A gente, não é nem só o envelhecimento, com tudo que a gente sabe que a gente não recupera, né, porque é gradativo ao longo da idade, mas a gente vai se achatando, a gente vai se espremendo, né? E aí os movimentos que a gente vai ensinando com o treinamento da fáscia é aumentar o que a gente já tem, né? Não quer dizer, não é o criar, é o aumentar. A gente já nasceu com essa propriedade, né? Então, restabelecer aqueles espaços no envelhecimento. O que a literatura está mostrando já? Então, umas coisas que já tem, assim, olha, com o envelhecimento a face vai ficando mais rígida. Não que a rigidez seja ruim, porque, por exemplo, um tendão rígido é melhor que um tendão não rígido, né? Mas o que vai ficando rígido? A substância fundamental, por exemplo. E aí o tendão vai ficando complacente, ele vai ficando mole, inverte. Porque a pessoa... Ou porque faz... Explica o que é substância fundamental. Então, quando a gente fala... é a parte líquida, a parte do material que é o material gelatinoso líquido dentro do corpo. É um muco. Então, o que é não face? O que é não substância fundamental? Ossos, ligamentos, estruturas tendíneas, é tudo que tem um material fibroso resistente que dá uma forma estrutural para o corpo. A substância fundamental são os líquidos que vão perfazendo, que estão distribuídos dentro do corpo. Então, todos os órgãos e matérias como células, elas navegam dentro desse material mais gelatinoso, mais líquido, às vezes gelatinoso, às vezes líquido. No envelhecimento, essa substância fundamental, esse material, tende a aumentar a sua rigidez. E com isso, então, você tem um aumento de condições inflamatórias, primeiro. Aí você tem uma menor permeabilidade da atividade imunológica, então um risco maior de adoecimento, porque essas células navegam menos e às vezes nem conseguem navegar por ali. Você tem um aumento de desnutrição também, porque a pessoa, o nutriente não vai chegando no nível celular, as células não ficam nutridas. Então, esse material ele vai ficando mais rígido, por questões que estão relacionadas a processos então, inflamatórios, assim por diante. E uma coisa que se estuda muito hoje, que é os AIDs, os produtos avançados de glicação. Então, ou seja, alimentação, principalmente estilos de vida.
muitos carboidratos, muitas coisas com açúcar, muita gordura, muita coisa frita, muita coisa assada. Então, hoje a gente fala, né, para evitar muito os processos desses esses AIDS, comer comidas mais verduras, mais coisas menos cozidas, que tem que passar por calor excessivo, que aí transformam aqueles carboidratos, aquelas gorduras simples em materiais mais complexos, então uma forma desses agings. E aí o ambiente interno do corpo fica muito mais acidificado de um lado e muito mais com os chamados radicais livres, porque a gente toma aqueles antioxidantes. E isso acontece. Então o que você tem que fazer? Uma proposta. Você tem que fazer esse material ficar mais líquido de novo. E uma proposta são os trabalhos de alongamento. Então, o alongamento diminui a rigidez do tecido, facilita diminuir. Né? E então, você vai liquefazendo de novo, porque, por exemplo, você cortou a mão. Para uma célula vir para cá cicatriciar, ela tem que achar um espaço vazio dentro, ela vai formar um tubo de água. Né? Aquela água livre forma um tubo e a célula passa por ali e vai até lá. Ela forma um túnel mesmo. Passa um tatuzão ali e ela vai lá e costura e aquilo fecha de novo. É uma coisa meio punk, doida, né? Não é? E se esse material está muito viscoso, ela não consegue fazer. Então, a cicatriz, a regeneração tecidual, o fortalecimento dos tecidos ficam muito diminuídos. Então, o que a gente faz? Recupera tendão, recupera ligamentos, recupera os tecidos, faz força muscular, ajuda as fibras a contraírem. A gente falava de sarcopenia como perda da capacidade contrátil muscular. Hoje a gente sabe que a célula quase não desmancha. Na realidade, ela perde potência porque a face está muito rígida, o tecido tenta contrair e não consegue mais. Porque ele tem que contrair, o tecido conjuntivo tem que fazer força junto com a fibra muscular. Então, o trabalho no envelhecimento, por exemplo, é minimizar os efeitos desse aumento de rigidez desse tecido, trabalhando todos os dias para ele ficar mais líquido. Então você tem que esticar, fazer calor. É importante a gente falar que não é o alongamento propriamente dito, não. Senão o pessoal vai ter aquela imagem só do alongamento passivo, não. né? Que é são o alongamento vários tipos de dinâmico, alongamentos. principalmente, onde você você tem que fazer, por isso que vai fazendo um movimento em múltiplos planos, assim, porque aí você vai fazendo um movimento hidráulico por dentro do corpo. Sim. Né? E aí ajudando o sistema a recuperar o seu tamanho de novo. Então, o envelhecimento também é acompanhado, ele diminui da periferia para o centro. Então, você tem que empurrar para a periferia de novo. Né? Como se você Por isso a gente focar tanto nas extremidades, né? Que é uma coisa que a gente não focava com a atividade convencional. Não, ficava e se a gente for pegar articular. qualquer pessoa que trabalha com face de uma forma coerente, né? Tem esse foco maior de extremidade, muito. Levar para a extremidade. Muito. Crescer de novo. Expandir. Reidratar ali. E depois refazer os espaços. Sim. Refazer a pleura, refazer o peritônio, refazer o espaço cortical, refazer a boca, refazer. E no envelhecimento é todos os dias, não é de vez em quando. Você acredita que você está mais jovem do que há 20 anos atrás? Eu melhorei muito com esse trabalho, né? Eu fui fazer exame essa semana cardiológico e eu estou melhor do que eu estava há 3 anos atrás. Deu mais problemas antes e agora deu muito menos. Olha só. Não deu problema. Então, eu acho, eu estou por enquanto achando, né, que tem que ver com esse trabalho que a gente está fazendo. E depois tem uma revitalização. Uma coisa que eu fui aprendendo e estou aprendendo com o envelhecimento é que os tempos são outros. Isso é uma coisa importante, né? A experiência do tempo é diferente. Por exemplo, quando eu sou criança, eu tenho uma experiência do tempo. Uma das grandes alterações para a adolescência é que o tempo corporal muda, ele fica mais acelerado. Né? A maturidade estabiliza um tempo corporal por muitos anos, o envelhecimento altera para menos, você fica mais lento. Então, uma coisa que a gente aprende no envelhecimento é ficar mais lento e não tentar ficar mais rápido. O exercício da velocidade é para manter um estado de lentidão funcional. Uau! Porque senão você vai ficando muito... Então, você continua estimulando a musculatura para manter um equilíbrio entre a perda de velocidade e você sobe ela. Então, a sua lentidão, né, ela acontece de uma forma muito mais branda. Aí você aprende a falar mais devagar, tem que falar mais devagar, você tem que se mexer num tempo diferente, tem que entender que o seu tempo mudou, porque isso faz parte da longevidade, uma boa longevidade.
e não tentar ficar mais rápido, mas manter a firmeza das estruturas estáveis. Isso é bem importante. Nossa, aí você vem de encontro com algumas... Agora eu tô lembrando de pessoas que eu já cuidei com idade maior e realmente é uma busca de querer ficar mais rápido, né? Achando que isso é que vai fazer eles terem mais longevidade. E quando é justamente o oposto. É o contrário. Alguns não aceitam, né? Não é nem o aceitar, é o como eu posso fazer melhor, né? Com o que eu tenho hoje e o que eu posso... ir evoluindo, porque às vezes eles acham que dali pra frente é só perda. Exatamente. E eu vejo, porque eu tô acompanhando vocês. É um ganho, você sabe. Exato. Que ficar mais eu vejo vocês mais bonitos, mais jovens, né? Porque a gente que tem uma idade menor, a gente obviamente vê uma diferença, parece que vai dando uma estacionada, assim. Agora, ver vocês mais jovens do que quando eu conheci vocês, né? Posso citar vários nomes aqui. Por isso que eu te pergunto, como é que você se sente, o que você percebe? Vocês estão quem treina isso com frequência, vocês estão mais jovens. A aparência é diferente de você ver uma pessoa que treina, pode até fazer atividade física, mas se for só musculação, se for só, sei lá, algum outro esporte, é diferente. Pois então, é isso aí. Eu acho que o envelhecimento não se combate. Não é uma coisa, primeiro, a ser combatida. Essa eu acho que é uma coisa que é meio freak. Depois, eu acho bem importante, essa é uma discussão que eu faço, agora é uma discussão minha, pessoal, dentro do campo da filosofia. Nós não sabemos o que é ficar velho, ninguém sabe o que é, nem os velhos sabem. A gente sabe que existe uma mudança nos comportamentos corporais, porque o envelhecimento, né, até hoje o pessoal tem um pessoal que vem usando um termo que chama envelhescência, né? Quer dizer, a gente está construindo, a minha geração e algumas que já começaram, a gente está construindo os próximos futuros, os próximos anos para vocês. Sim. Né? A gente está abrindo uma fronteira. Então a gente está pensando, mas o que é? Como é que será? Até quantos anos vive? Qual é a funcionalidade? Qual é o tempo? Como é que se mexe? Que alimentação que virá? Qual é o próximo tipo de forma de viajar, de se mexer, de se construir? É isso. É bem importante a gente falar disso, porque é uma outra realidade. Assim como a gente construiu da adolescência a fase madura, e a gente vive ela quase uns 30 anos, né? A gente está construindo, a partir dos 50, quase 60 anos, os próximos 30, 40 anos. Está construindo, ele não está pronto. Já existem populações que fizeram isso, como, por exemplo, no Japão, você encontra sociedades centenárias. Sociedades centenárias, não 2 ou 3 centenários. Você encontra milhares de centenários. Então, a gente estuda isso. Bom, então eles têm uma alimentação crua, vários tipos de alimentos naturais, fazem atividade física, dançam, se comunicam, vivem socialmente, têm uma produção intelectual, continuam. Mas eles já construíram um tipo de realidade. É isso que é importante, porque essa realidade de envelhecimento que a gente fala hoje, ela foi construída lá no século XIX. Ela foi construída e a gente fala dela até hoje, como se fosse uma verdade. Então né? Porque está aí no cotidiano da explicação das coisas. Há alterações do corpo? Há. Há mudanças importantes no sistema imunológico? Há. Ela veio porque é genético? Ela veio porque é epigenético? Ela veio porque é mudança de cromossomo? Ou é estilo de vida? A gente não sabe. Agora, a gente sabe que o estilo de vida, com certeza, faz um tipo de envelhecimento. Então, se você atrapalhou sua vida num certo momento, você vai ter uma experiência sobre isso agora. Essa é uma coisa. A outra, isso é uma coisa fixa, estabelecida? Não, tem um limite em que você faz uma curva e volta. Aí você restabelece um outro modelo corporal, porque o corpo se refaz o tempo todo. A parte cerebral muito menos, né? Mas o corpo é muito mais rápido, né? Porque a célula se milissegundos. Tem vários tipos de processos, você muda, né? Altera os comportamentos, sim. Então, o envelhecimento ele é uma nova fronteira. É uma nova fronteira. Está por ser feita. Né? Precisa ser construída. A gente não sabe o que é. Quem afirma, né, já está sendo desautorizado, porque falava que acabava os 60, acabava os 70, acabava os 80, acabava os 90, acabava os 100. Não acaba. E tem gente aí... Eu sempre falo muito do Arthur Rubinstein, né? Eu sempre conto muito, porque ele tem essas duas coisas. Ele tocou até os seus 90 e
Acho que ele morreu com 95 anos. Então eu até li o último artigo que foi escrito sobre ele, né, muitos anos atrás. E que a pessoa faz essa pergunta sobre o tempo. Ela fala, nossa, você continua tocando igual, não sei o que. Ele falou, não, eu toco mais lento do que tocava antes. Mas ele aprendeu a remodelar o timing da melodia. Você ouve a mesma melodia de quando ele tinha 40. Então você ouve a mesma música, só que ele toca mais devagar. Aí é que está a sabedoria, né? A música continua lá, ele continua tocando. Mas ele entendeu que tinha um outro jeito de fazer essa modulação dos dedos para que aquela melodia continuasse. E isso é o envelhecimento. O envelhecimento é uma construção desse novo tempo. Você tem que saber como ele é, tem que ficar nele, não pode fugir dele, para que você interfira nele momento a momento. Agora eu preciso comer isso, agora eu preciso dormir assim, está na hora agora de descansar, porque vai mudar tudo. Ninguém sabe como é que é, nem você, nem eu, né? E não saberemos tão profundamente. Que tem uma coisa que é muito importante com o envelhecimento. O envelhecimento, ele é reconduzido dia a dia. Não tem mais hormônios, não tem um monte de coisa. Você tem que acordar e reinventar o seu dia. Dorme, acorda, faz ele de novo. É um trabalhão. Nossa, mas é isso longe. mesmo. Porque é isso. Porque o envelhecimento é a grande sacada do sujeito de que a vida agora é só dele, está na mão dele completamente. E não é só filosófico, é real. É real. A gente gosta de ficar culpando o sistema, as pessoas, a minha vida, né? Enfim. Aí entra num outro papo, né? Até de crenças, enfim, como as pessoas foram criadas, culturas, né? Que aí entra sou brasileiro, moro em São Paulo, moro na Bahia, enfim. Aí entra em muitos outros fatores que vão ser... Nas crenças mesmo. Que aí é um papo que aí vai longe, pode marcar um outro dia. Inclusive, quero convidar a Denise, que acho que a Denise vai falar muito bem também desse assunto, assim como você. Com ainda mais, né? Abre bastante a questão emocional, então emocional. Denise, que é especialista também nesse campo, vai ser bem legal conversar depois com ela sobre isso. Que se deixar, a gente vai ficar aqui... Rafael Rodrigo, quanto tempo? Tô vendo aqui 1 hora, né? 1h07. Nossa senhora, tem um papo ainda, né? Mas tá tudo certo. Tudo bem pra você? A gente pode seguir? Seguimos. Mais um pouquinho? Aí a gente começa... Bem, hoje foi lá no papo da longevidade e a gente ainda não chegou no ano que você conhece o Fashion Fitness, né? Porque acho que agora chega nesse momento, né? Na verdade, a longevidade também tá junto, mas... Tá acoplada. Acho que ficou legal pra poder ficar num time bacana pra quem tá assistindo, entender aonde que vem uma mudança que acho que você entendeu de que era importante compartilhar. Porque acho que até então... até mesmo as redes sociais não eram tão fortes, nada disso. Veio em 2014 o Fashion Fitness pro Brasil. Não, 2014 veio pro Brasil ou você conheceu ele? Não, eu conheci em 2014. Conheceu, você trouxe em 2016 pro Brasil, 15. Né? Foi 2015 o primeiro curso? Não, 16. Mas eu trouxe em 2015 o Marcos pra cá. Tá, é que eu lembro desse marco do 2016. E aí eu vejo que você entendeu, eu não te conheci nessa ocasião, né? Que eu fiquei ali sabendo do burburinho da fáscia. Eu comecei a estudar em 2013 e fui acompanhando. Aí você veio com essa pegada de realmente vou compartilhar isso, né? Tanto que você se dedica ao Fashion Fitness, como você é ainda. Enfim, e aí conta como é que foi esse conhecimento do Fashion Fitness, que você tá tão ali alinhado com todo aquele pessoal da Europa, trazendo tantas coisas pra gente. Então, eu vou fazer só um passo para trás para ir para frente. Em 2008, eu fui para os Estados Unidos dar aula de Rolf Movement. Eu e minha super... amiga Mônica Caspari. E aí ela me levou, então eu fui dar aula em vários lugares lá e eu dava parte de movimento. Mas aí sempre pensando a face em movimento. Que era uma conversa que eu vinha desenvolvendo. Aí quando eu voltei, eu comecei a pensar isso dentro do ponto de vista do treinamento funcional. Aí fui procurar o grupo da Core 360, que era o Ricardo Delia, um amigão meu, e o filho dele, Luciano Delia, né, com quem a gente tem contato até hoje. E falei, olha, eu tenho um trabalho que eu queria desenvolver aqui. Em 2012, a gente lançou um programa chamado Tensegridade Funcional, onde tinha um treinamento da fáscia, do meu jeito lá. Eu fazia um trabalho que eu sabia de Rolfing, dava as aulas de exercícios, pliometrias e coisa e tal. E a gente desenvolveu um programa chamado Tensegridade Funcional. E nisso a Mônica falou... Aí em 2014 eu estava dando aula com ela para um grupo avançado, né? E ela falou, Johannes, mas você viu que o seu trabalho... Você já viu o que o Robert está fazendo? Eu falei, não, o que é? Ela falou, então toma aqui. Ela me deu um livro, que era o livro do Robert, e um DVD que ela tinha comprado do Robert. Eu assisti aquele negócio e fiz assim...
Caraca, os caras montaram assim, organizaram um padrão de conhecimento. O livro já estava bem organizado. As imagens deles fazendo exercícios estava muito interessante. Aí eu falei assim, eles desenvolveram uma coisa nova, bem diferente do que eu estou fazendo, né? Eles estão usando o Bear, estão usando os trabalhos da Emily, estão usando, mas de um outro contexto. Isso foi em agosto. Outubro eu estava na Alemanha, fui para Munique fazer então o treinamento da fáscia com o Robert, com a Divo, depois com a Daniele. O Marcos não estava ainda. E então foi o primeiro grande evento internacional que eles fizeram, um lugar gigante assim. Só antes da gente continuar, conta para as pessoas conhecerem qual a importância do Robert na história da fáscia, porque ele é um ícone, ele né? Ele é um ícone, o Robert Schleip, ele como é que eu conheço o Robert? Vamos lá. O Robert é do Rolfing e também do Feldenkrais. Sim. Então, e é um psicólogo de formação. Então ele já estava estudando dentro dos trabalhos do Rolfing os conceitos da psicologia e do trabalho de movimento. Ele aplicava umas ideias de movimento. E ele tinha então essa pegada, né, com a pesquisa e coisa e tal. Em 2007, ele e o grupo do Rolfing, né, da Fundação Rolfing, constrói o primeiro Fascial Research Society, o primeiro congresso, né? O primeiro congresso de fáscia, e que foi então lá no Harvard Medical School, quer dizer, uma assinatura ótima, né? E nesse primeiro evento, então o Robert, o professor Thomas Findlay e outros, né, mas principalmente eles dois, encabeçam a construção, né, de organizar o primeiro evento sobre fáscia do ponto de vista da pesquisa científica. E isso então trouxe para o mundo da fáscia a importância de agora que a gente começasse então a prestar atenção que havia então uma nova ordem de leitura sobre os tecidos do corpo. Então a fáscia não era mais alguma coisa, uma hipótese, uma ideia, né? Mas ela tinha uma substancialidade, ou seja, dentro do mundo da ciência as pessoas estavam querendo entender isso e já haviam muitos estudos sobre isso, por sinal, né? Só que não existia um lugar para falar sobre isso. Então, o Congresso de Fáscia é o primeiro lugar onde as pessoas vão falar de tendões, ligamentos, exercícios, mas agora tentando falar aquilo como fáscia. Então, você começa a nominar. E o Robert, ele é quem encabeça isso, a linha de frente disso. Então, tudo que a gente vê de novidade hoje do Robert, é o Robert ainda, né? A plastinação da fáscia. Então, o Robert Schleip, ele começou a escrever livros, começou a desenvolver o Fascial Fitness junto com a Divo e um grupo, né? Ele vai tendo as ideias, constrói o congresso, constrói a ideia de fazer uma sequência de exercícios, de trazer a fáscia para dentro do campo do treinamento físico, para dentro da academia. Ele tira ela da clínica e põe dentro do espaço coletivo, dentro do espaço do exercício físico, das ginásticas, né? Como um cotidiano. E depois ele vai andar sobre isso. Então o Robert, ele é uma figura central em tudo que se fala sobre fáscia hoje em dia. Fáscia e treinamento tem que passar pelo Robert, fáscia e emoção vai passar pelo Robert, congresso de fáscia vai passar pelo Robert, e esse projeto de plastinação de uma nova anatomia construída, ele encabeça, ele não é ele não faz, né, mas ele idealiza, constrói e põe lá todo mundo junto para fazer essa construção. Esse é o Robert Schleip, né? Para o pessoal entender, né? Tanto vai ter gente aqui que está começando agora no universo da fáscia. A ideia é também uma pessoa que não conhece nada saber quem que são esses nomes relevantes, né? Para a gente entender onde que a gente está indo. Exatamente. Aí vem 2014, então, eu vou lá conhecer. Sim. 2015 eu volto para lá e conheço o professor Marcos Rossmann e convido ele para vir para o Brasil em 2015 falar sobre o Fascial Fitness num congresso, num simpósio sobre treinamento funcional, né? Lá na Core 360. Então ali tinha um grande número, tinha mais de 500 profissionais já da educação física, e ele então, eu vou dar uma palestra sobre a tensegridade, mas ele vai falar sobre o Fascial Fitness e dar uma aula sobre treinamento da fáscia logo no dia seguinte. Então, pela primeira vez a gente apresenta para um público a fáscia, o treinamento da fáscia e o Fascial Fitness. E o Marcos vem falando então no nome do Fascial Fitness. Ele vem como divulgador, né, para promover, para a gente falar da fáscia do ponto de vista da treinabilidade também, né, com o olhar do Fascial Fitness. Eu trouxe o olhar da tensegridade. Voltei em 2016
para a Alemanha, e aí acabei toda a formação, então fiquei, dava aula, mas não era o plano. O plano era trazer o Fashion Fitness, e aí convidei o Marcos Rossmann, e ele vem para cá, então a gente promove o primeiro evento de treinamento da face em 2016. Aí oficialmente, né, se introduz o treinamento da face aqui no país com uma disciplina que um profissional da área de movimento deveria e precisaria aprender. Né? Olha, a fáscia tem X coisas para você aprender, né? Você vai aprender cada uma delas e vai ter um certo número de exercícios. Então a gente vai falar dos 4 princípios da fáscia. Então se ganha um corpo, né? Que estabiliza conceitos e apresenta modelos de exercícios focados em certas premissas que o treinamento da fáscia deveria ter. Treinamento de força, alongamento, o trabalho de percepção, e o trabalho que não existia, assim, da forma como é colocado, que é a liberação facial, a autoliberação, né? Efetivamente. Então, ele traz isso. Em 2017, aí eu começo digamos, a tomar conta disso e, por questões, digamos, de organização, o Marcos sai, né? E aí eu falei, então acho que sou eu que tenho que levar essa coisa adiante. E aí, então, comecei a pensar que deveria levar adiante. Então, em 2017, formei então, o primeiro grupo e venho fazendo isso até hoje. Sim. Né? Eu ouvi falar do Fashion Fitness em 2016, porque é uma conhecida minha que é sua mentorada, né? Sua aluna, a Luísa, que ela é da mesma formação de Pilates, né? E aí eu vi que ela estava fazendo esse curso, e aí eu já estudava, né? Mais pelo Anatomy Trains, né? Então, mas não tinha muita coisa aqui no Brasil, era raro a gente falar desse assunto, eu só ficava ali muito no livro, alguns artigos que citavam. Aí veio a Luísa com esse Fashion Fitness ali, falando, e aí, Lu, como é que é esse curso, né? Procurei saber. Ali eu comecei a te seguir, comecei a te acompanhar, né? Até que eu fui parar no curso da Divon Miller da face do assoalho pélvico. Aí eu te conheço pessoalmente, ali, né? E aí eu lembro que a sala estava lotada, eram 40 pessoas, tinham médicos também, tinha gente de todas as áreas da saúde. Aí não era mais só do movimento. E acho que 2017 foi o ano que deu um grande boom, né, na parte do movimento, que realmente, acho que no Brasil foi um ano marcante, né? Foi dali que surgiu realmente eu acho que uma notoriedade maior. Ela ganha força, ela ganha existência. Sim. Passa a existir a partir de cursos que vão falando da fáscia, como digamos, tentando estabelecer um critério de que a fáscia era alguma coisa. Isso é importante, né? De que a fáscia era treinável. Esse termo, né, que é uma coisa que se colocou lá em 2017, lá no Congresso, lá na Alemanha, ganhou força, porque faltava uma palavra para falar sobre a fáscia. Quando se fala a fáscia treinável, então o exercício físico ganha um lugar para se vincular, porque não tinha, né? E aí a gente começa a falar da treinabilidade da fáscia efetivamente. Quer dizer, se você fizer esse exercício, vai trabalhar no seu tecido conjuntivo. Se você fizer esse exercício, vai trabalhar outra coisa. Então tem uma questão da especificidade, que era um protocolo na linguagem, né, das falas de quem dá treinamento. Quando você vai ler qualquer livro de treinamento, fala especificidade. Se você não falar de especificidade, não tem a ideia de treino. Então, o treinamento de futebol tem uma especificidade. Você chuta assim, chuta assado. É especificidade. Você tem que fazer aquele movimento, né? Eu quero treinar potência muscular. São esses treinos que você tem que fazer. E se eu fizesse? Aí você não treina força, você treina outra coisa. Então, a questão da especificidade no treinamento é um dos pilares, digamos, é um termo, né, uma coluna central no pensamento do treinamento. E quando vai falar da fáscia, olha, a fáscia tem uma especificidade. E a fáscia é treinável. Você quer treinar a fáscia? Você vai fazer esses exercícios. Então, ela amarra com a questão do treinamento. Através dessa coisa. A fáscia é treinável e tem especificidade. São duas palavras que deram para ela, então, uma categoria de existir dentro desse outro universo. Né? O quanto ela existe é outra coisa. Exato. E é outra história que a gente tem que... Justamente a ideia de a gente ter esses pontos de contato é para que mais gente saiba. Né? Porque ainda eu sinto que a gente ainda está num micromundo, num universo muito pequeno. Exatamente. E que a gente pode ajudar muita gente com isso, né? Então a gente
tem que informar, né? O nosso papel é informar mais pessoas para elas saberem que dá para ter uma vida mais saudável, dá para ter uma outra forma de treinamento, porque se a gente for comparar com outros tipos de atividades, é muito mais... tem muito mais possibilidade, tem uma coisa mais lúdica, mais divertida, tem uma parte que ela é mais intensa, tem uma parte mais... introspectiva, interoceptiva, se a gente for falar a palavra, né, do nosso vocabulário. Tem os acessórios, né, que no caso até o Move Flow usa a bola, o Fashion Fitness usa o rolo. Então, deixa uma coisa muito mais acessível para que mais pessoas vão aderir. Então, o que eu tenho visto? Que o movimento da fáscia, talvez mesmo sem dar o nome de que isso é um treino da fáscia, a gente tem uma possibilidade de conectar mais pessoas, porque ele tem muito mais possibilidades dentro dessas suas qualidades para atrair as pessoas para terem o tal do ritual. Então, o que eu noto é que não só o Move Flow, o Fashion Fitness, ou como outros métodos que a gente tem no Brasil, que, aliás, o Brasil é um lugar que a gente cria coisas muito legais na parte do movimento, tanto que lá fora a gente é muito respeitado pela parte prática, porque a gente consegue fazer essa ponte da teoria para a prática muito bem, né? E eu percebo até pelo meu dia a dia como as pessoas aderem mais e elas conseguem ficar mais tempo do que numa atividade que é só pela estética. Eu acho que a gente consegue trazer a coisa do trabalhar o corpo pela saúde, pelo movimento, né? Não pelo vou fazer um exercício para o meu glúteo, vou fazer um exercício para o meu abdômen. Aí entra acho que as pessoas conseguem entender que o treino do todo é muito mais importante de uma forma simples, né? Não sei se você vê dessa forma também. Não, eu concordo. Não, eu concordo 100%. Eu acho assim, uma coisa que se pode afirmar que o treinamento da fáscia, o foco dela aí, usando as minhas palavras, é a vitalidade. Né? Ela não tem uma função estética, muito embora a estética seja uma consequência, mas você está preocupado em melhorar o ambiente interno, melhorar a capacidade de contrato, melhorar a capacidade da circulação sanguínea, você está preocupado com a posição da nutrição do corpo, da reparação. Quer dizer, é muito dentro do campo da vitalidade, né? Porque a fáscia, isso é importante, a fáscia é o lugar onde a vitalidade do corpo circula, não circula dentro da fibra muscular. Para a fibra muscular estar saudável, é a fáscia quem vai regular isso. E não... Nossa, eu nunca vi ninguém conseguir traduzir dessa forma. Incrível. Isso é uma coisa importante se falar, que acho que quem é leigo entende bem, né? A vitalidade está na fáscia, né? É lá que acontece. Fantástico isso. Fantástico. Lá que acontece. Bem, aí você começa a ministrar os cursos, você viajou muito, eu sei que você já foi para vários países. Você é o representante da América Latina, né? Agora... Oficial, não sei se é oficial, acabou sendo por conta acabei sendo, porque aí, como eu falo espanhol e português, eu dou aula aqui. Agora, eu estou como Master Sênior, ou seja, eu produzo exercícios para todos os lugares, né? Então, eu tá tudo pronto já, agora vai começar as filmagens, onde eu desenvolvi uma série de exercícios para a parte de carga, para a parte de rebote elástico. Então, toda uma sequência pedagógica, todo um trabalho com a pesquisa com os artigos, né? Quer dizer, os pesquisadores, e aí desenvolvi um programa todinho para o treinamento de força, né, que agora a gente vai gravar, vai filmar. E então eu faço parte desse board. Nós somos 4 pessoas que fazem isso para o mundo todo, né? E é legal porque eu sou um deles nesse sentido, bom para mim, claro, e bom para nós também, porque também traz para cá. E estou desenvolvendo, e o Thomas é um cara que está desenvolvendo a liberação facial, e eu estou desenvolvendo uma série de olhares, isso é legal, sobre o que é o stretching, porque o stretching para a fáscia não é o stretching que a gente fala nos livros. E assim, é um pouco difícil, né? Porque o livro, quando você vai escrever um artigo, eu acabei de fazer o mestrado, agora estou no doutoramento. Aí começa, mas o livro não fala assim, mas porque a gente está falando de um outro tecido. E falar do alongamento na fáscia vai mudar a nossa linguagem, vai ter que vir outras palavras. A gente tem um desafio muito grande que acho que gerou um problema desde 2017, né? Quando um monte de gente começou a estudar, mas mais porque estava na moda e muita gente quis pegar o bonde andando. E existe um desafio muito grande da tradução. Exatamente. Porque os termos, o jeito que eles interpretam os termos lá em inglês e como é traduzido para o Brasil, às vezes a gente não dá a devida
como é que se fala? A tradução não fica igual ao que eles relacionam lá. Né? Então, vários, né? Até mesmo o Myofascial Release, a liberação e vários outros que a gente pode citar, é diferente a intencionalidade. Sim, né? sim. Então, a gente já falou sobre isso, né? De que precisa ter um vocabulário. Precisa agora um novo glossário. Um glossário que a gente consiga traduzir para o inglês, para o alemão, para o espanhol, qualquer língua que faça sentido em todos os lugares. Senão, aí às vezes as pessoas ficam apegadas em algumas coisinhas e ao invés da gente facilitar, a gente acaba deixando mais... Concordo. Pesada a linguagem. Concordo. É uma linguagem rebuscada, né? Ela Como por exemplo, stretching, é isso que você falou outra hora. Stretching e elongation... É diferente. É diferente. Né? Só que você pôr no Google Tradutor vai dar alongamento. Alongamento, mas não é. Não? Aí eu achei num livro de 1997 a definição de stretching, que é quando começou pela primeira vez a falar. Então eles colocam lá alongamento passivo, ativo, dinâmico e stretching. Aí eles não conseguiram traduzir, ficou stretching mesmo no próprio livro em português, porque senão dava a coisa aqui. E o stretching, ele é o movimento, né, para todas as direções. O alongamento não, ele é unidirecional. E essa, a hora que eu falei essa diferença, eu falei, então tem que usar stretching. Né? Até que apareça, ou você fala alongamentos multidirecionais, talvez fosse uma coisa mais próxima. Mas stretching é no inglês quando você faz assim, estica para todos os lados, né? Que o pessoal às vezes fala de melting, stretching, mas o melting já é uma forma de fazer stretching. Então o stretching é esse multidirecional. Ele é multidirecional. E aí, se você vê ao pé da letra, só é alongamento pra gente. A pessoa vem com alongamento passivo, é o que vem na cabeça. Fica lá segurando exatamente. na amplitude final, sofrendo. E não tem nada a ver com o que a gente faz. Não tem nada a ver. Então, stretching, quando eu li, eu falei assim, isso aqui, cara, se colocar para músculo, mas não é. Isso aqui deve estar acontecendo na fáscia. Foi aí que comecei a escrever o trabalho. Então, o stretching, é possível a gente dimensionar que a palavra stretching fique mais próximo do tecido conjuntivo. E o alongamento mais, para você falar de tendão, músculos, aí deixar um pouco ali septos musculares, não sei o que lá. Mas o stretching é essa ideia de reorganizar os espaços. Eu usaria esse termo, reorganizar os espaços, ótimo. Muito bom. Então, você reorganiza, você põe tudo no lugar e isso é um stretch, porque se estiver apertado, está fora, só. Né? É isso que eu tenho pensado, essa a provocação que vem vindo algumas semanas aí para mim. Tanto é que eu tenho nominado no meu grupo de estudos, a gente tem falado de stretch, estamos estudando o que é a palavra stretching, para poder conceber a ação motora que a gente vai fazer, para não ficar... Né, falando o stretch como alongamento e fazendo exercício que não tem nada a ver com aquilo, que é bem o que você colocou, dá uma confusão. Você fica confuso, mas é para fazer assim ou é para fazer assim? Porque... Né? E aí, infelizmente, quem não fala inglês fica muito perdido. Fica, atrapalha. Muito perdido com tudo isso. Enfim, mas aí a gente tá aqui para informar. E aí vem, chegando mais perto dos dias atuais, um pouquinho antes da pandemia, teve o primeiro FACE Experience, né? Que foi um evento que você me convidou. Tive a honra de dar as aulas de Movie Flow, representando os métodos que você colocou lá, tanto internacionais, como valorizando muito também a nossa produção nacional. E acho que foi um marco ali, né? Você trouxe bastante pessoa de fora para fazer a ponte, a relação. E ali começa uma importância que eu vi de você querer informar mais. Você fez o evento dentro de uma faculdade. Acho que ali foi um ponto de encontro de muitas pessoas da área da saúde em geral, né? Porque tinha gente de todos os segmentos. Não era só movimento, não era só educador físico, não era só pesquisador, tinha médico. Fisioterapeutas, médicos. Isso foi bem legal. Sim. Então, o Fashion Experience ele foi pensado, né? E foi bom que ele aconteceu na universidade, primeiro. Né? Porque na hora que a universidade acatou, né, ela disse assim, olha, a gente vai abraçar essa causa, ela dá um peso não só para o evento, mas ela confirma que é uma área de conhecimento. Isso foi muito importante. Né? Você fazer fora da universidade ele tem importância, mas na universidade você diz o seguinte, olha, essa aqui é uma área de conhecimento, é uma área que é importante a gente reconhecer que existe, a gente talvez não tenha aqui. Né? E eu estava sendo levado para lá para começar a falar sobre face. É assim que eu vou chegando lá também. Então, quando a Universidade de São Judas Tadeu aceita, né, fazer uma parceria no sentido de que ela vai ceder os espaços, ela vai possibilitar que a gente esteja lá,
ela assina embaixo um lugar de que ela também, junto com a USP, né, estão dizendo, olha, isso aqui a gente está interessado. E aí nós fizemos uma coisa que eu acho que foi muito, muito importante. A gente abriu 3 áreas. Uma área visual, que você vai ver a fáscia. Né? Então você podia ver, ela estava lá exposta dentro de um programa que é esse, né, do Plastinário. Então você poderia ver e começar a substancializar dentro do seu mundo imaginativo, né, para criar uma imagem real da face. Ela está lá, olha como é que ela é. Né? Pelo menos em parte, ela é uma matéria viva, ela não é uma matéria informe, que não tem uma característica estrutural. Ela tem. E olha como é que os músculos estão relacionados com ela, uma coisa diferente do que os livros estavam mostrando. Então estava lá na cara agora que tinha uma outra anatomia para você discutir. Depois tinha que trazer algumas pessoas que estavam falando, que sabiam falar e eram fortemente importantes na questão da face, que era o próprio Robert Schleip, que aí era um nome próprio, né? O Jan Vielke, que estava estudando as questões da fáscia como um elemento motor. Então, tinha o Robert trazendo as teorias, os pensamentos, né? Mas ele estava trazendo, ele mostrando que tinha na atividade de movimento uma importância do tecido conjuntivo. Então, ele vai falar da transmissão de força, praticamente isso. Tinha o Antônio Stecco falando, então, sobre a fáscia do ponto de vista da fisiologia e da sua questão, das suas patologias, de como é que você, interferindo no tecido conjuntivo, você poderia interferir dentro do sistema, da questão das doenças, das lesões, né? Que então eram questões ligadas à saúde propriamente dita. Então, a gente tinha movimento, que era uma coisa, saúde, que era outra coisa, e o pensamento, as reflexões de dentro dos laboratórios. Aí traz o professor Sérgio Fonseca, que vai falar, então, do estudo dele sobre, olha, face e percepção, e aquela questão da tensibilidade, isso aqui tem uma relação, e não é ficcional. A gente vai mostrar que ela existe dentro de um contexto real de movimento. Aí tá a gente traz o Matias Shahab para falar da osteopatia, para mostrar isso do ponto de vista de uma intervenção manipulativa. E o Antônio Stecco para apresentar questões patológicas e intervenção. Então, 2 intervenções. Manuais. Os trabalhos, digamos, de laboratório, de estudos, e depois a parte prática. Então, olha, tem um monte de gente, né, a gente quer mostrar que o trabalho da face ela existe já no mundo real. Está acontecendo, não é uma coisa que vai acontecer, já está andando, né? Então teve aí você e a Marcela foram juntas, né? Trazendo o Move Flow, trazendo os trabalhos com a bola, trazendo os seus estudos, sua pesquisa sobre face e coisa e tal. E aí tinha o pessoal que estava trabalhando com corrida, tinha fazendo levantamento de peso, estava fazendo pilates. Você pegou todas as frentes, né? Desde as mais de alta performance, como as... Enfim, exatamente. Isso aqui. É isso. Essas são as pessoas referências. Achei muito legal que você trouxe uma régua, porque estava começando a aparecer muita coisa. Né? Então... E não que isso seja ruim, mas é um pouco... As pessoas precisam tomar cuidado que tem muita gente que se aproveita. Pode bagunçar. Que a ideia tá dando umas bagunçadas. Então foi ótimo naquele momento você... Opa! Fazer referências, estipular... Vem aqui, vem aqui, vem desse caminho aqui que ele é mais certeiro, né? Então foi uma experiência muito legal. Acho que trouxe uma notoriedade muito grande pra gente. O mundo olhou pro Brasil ali também, né? Que a gente ficou muito forte ali. E aí logo em seguida... 2020 era para ter sido o ano, né? Não, mas aí não. Foi 2019. Foi 2018. Em 2019 nós fizemos o segundo, o Fascia Movement Sports. Não, 2019 foi o Fascia Experience. 2020 foi o outro, foi o é verdade. online. O online, exatamente, porque aí, 19 e 20. Porque aí veio em 2020, isso. Aí veio a pandemia... E aí você faz o evento online, que eu também participei, que foi excelente também, né? Aí acho que você trouxe até uma pegada mais prática ainda, né? Do que no Foi totalmente outro... focada numa área que era... Aí a gente queria falar de esporte e atividade física. Sim. Aí eu super alinhei. Você pegou um nicho ali dentro, né? Um tema. Super. E aí, então, o que se construiu ali, né? Quer dizer... eu construí toda a parte pedagógica do trabalho e fiz o convite na área pedagógica. E o Robert e o grupo da Ana Maria fizeram a parte das relações com o pessoal mais de laboratório. Então, o que eu formatei?
Olha, a gente quer falar de face. Então, sexta-feira nós vamos fazer só a América Latina, né? Então, porque a gente precisava de um reforço na parte de... Então, todo o pessoal da Universidade Federal de Minas abriu sexta-feira de manhã falando sobre a face, sobre 4 olhares sobre a construção da tensegridade, sobre o trabalho do treinamento, foi no rebote elástico e aquilo dentro de uma intervenção. Então, por exemplo, aquelas 4 aulas do grupo de Minas, aquilo é top 10 do que se pode falar de face, assim, é um grupo muito bom. Sim. Aí à tarde a gente entrou já com movimentos. Trabalho de movimento, Parisi entra. Só aí eu pensei assim, olha, então de manhã teoria, aí à tarde a gente vai mostrar um cara fazendo uma prática, aí vai ter uma prática de movimento e uma finalização de como termina uma aula de facial fitness ou de treinamento da face. Então ela tem que terminar com o trabalho de propriocepção. Fiz exatamente uma sequência de aula. Você fez bem um beabazinho ali, Total. bem um processo pedagógico, que é o que a gente tem de expertise, né, na educação física. Aí sábado e domingo é assim, abre com a anatomia da fáscia, para ligado à atividade física e movimento, a Carla Esteco. Vem para patologias, deficiências do treinamento que podem levar a riscos. A aula prática. Aí entrava a parte, outras teorias sobre a fáscia como ambiente estrutural, e aí foram até chegar no pessoal da caminhada. Então eu tinha que chegar do movimento a ficar em pé e caminhar. Aí termina com James Arrows, que era dos estilos anatômicos e coisa e tal. Born to Walk. Então a gente fez, olha, daqui até aqui a pessoa ficando em pé e caminhando. Isso é a fáscia. Então várias pessoas fazendo. No outro dia eram os conceitos do trabalho de movimento em vários outros campos. Então dentro da osteopatia. Acho que a minha foi domingo até, né? A sua foi. Foi no domingo, se não me engano. E fizemos um filme, não tinha como fazer como é que fala? A exposição. Aí eu liguei pro pessoal lá e falei, olha, vamos fazer um vídeo, né, onde as pessoas vão andar pela... Você fez um 3D, né? Você viu como uma coisa meio... e aí eu pedi para ele... antecipando o multiverso. A gente fez. Eu falei assim, você tem que fazer um lugar como se as pessoas estivessem andando e você vai... Guiando e vai mostrando, né? E aí ele foi feita esse vídeo que ficou genial, porque ele é um vídeo super educativo e, ao mesmo tempo, ele é uma exposição de arte, né? Sim. Ficou muito legal. E aquilo, então, a gente fez a mesma coisa. Exposição, trabalho de movimento e uma construção. Só que dessa vez, não. Eu fiz assim, olha, fáscia de movimento, né? Sábado e domingo. A única que não tinha, especificamente, era do professor... Nossa, eu estou com o rosto dele, que é da osteopatia, que foi a última pessoa que apresentou um trabalho de teoria, que foi no domingo à tarde. Também, eu estou com o rosto dele na minha cabeça, também não lembro do nome. Ele é lá de Madrid. Daqui a pouco eu falei polonês, mora lá em Madrid. Mas daqui a pouco eu lembro o nome. Então, aí foi uma construção mais objetiva. E esse ano, se tudo der certo, a gente vai fazer em novembro um trabalho de fáscia, né? Estamos conversando, mas se der certinho, acho que vai ficar bacana. Mas aí a ideia é ser uma sequência de eventos... onde a gente vai falar da fáscia dentro da parte esportiva. E falando de que esporte, tirando da ideia, por exemplo, caminhar, andar de bicicleta na rua, não é esporte. Esporte é quando você está dentro do ginásio. Né? Então, por exemplo, eu venho aqui fazer uma aula com você, chama esporte do ponto de vista da diagramação cultura, de como a gente fala esporto. Esporto é qualquer atividade física que não seja livre. Eu vou até a padaria, atividade física. Eu vou fazer daqui até a padaria em 5 minutos, vira exercício, vira esporte. Né? Porque tem uma regra que você pôs o tempo, eu preciso superar isso num certo tempo. Isso vira essa diferença. Então, a ideia é que a gente faça em novembro um encontro aí. Estamos discutindo. Vamos ver se dá certo. Se não der certo, esse ano vai dar o ano que vem. Okay? Por conta dessa... Ainda estamos saindo, né? Começou uma nova fase do Covid, estamos entrando em outra, aí a gente não sabe. E aí a gente vai chegar naquela conversa lá do podcast prévio, que a gente estava falando da sua pesquisa, que eu achei aquilo super interessante para as pessoas saberem. Antes da pandemia, você já tinha começado uma pesquisa, já muito nesse foco da longevidade, que tem sido o campo principal de estudo que você está se dedicando, né? E aí a pesquisa que era presencial passa a ser online e você teve que se adaptar ali ao online também e ainda pessoas relutam com isso e você fazendo uma pesquisa super inovadora. Foi. E com resultados surpreendentes. Ainda não tem o resultado final, mas conta um pouquinho do que você está pesquisando. A gente já estava com
tudo pronto, né? Ficamos 2018 e 2019 preparando o campo, fazendo os testes no laboratório, né? E aí 2020 ia entrar agora com o grupo, então estava todo mundo já acertado. E aí, pumba, veio o Covid, aí passou março, abril, maio, junho, aí julho a gente falou, não vai voltar. Então a gente começou a pensar tudo pelo teleatendimento. Como pensando assim, acho que assim é uma inovação, uma coisa interessante, né? Já existiam pesquisas no teleatendimento na área de medicina, diagnóstico médico, mas não tinha na atividade física, né? E coincidentemente saíram 2 artigos juntos com o nosso. Né? Foram um da Faculdade de Medicina da USP e um outro na Escola de Educação Física. Simultaneamente, assim, a gente estava lançando, eles também estavam fazendo, porque acho que foi uma saída, tinha que fazer uma saída. Então veio o teleatendimento, aí a telehealth, aí deixa de ser teleatendimento para telehealth, e o Conselho Regional de Educação Física tinha autorizado fazer pesquisa. Isso é importante, porque até então ele não tinha autorizado fazer aulas e pesquisa por internet na atividade física. E eles liberaram isso em abril. Então a gente pegou esse barco, deu para pegar esse barco, então construímos todo um conjunto de avaliações para ser feitas online. Pesquisa de memória, pesquisa emocional e os dados de movimento, pesquisa de força, velocidade e equilíbrio. E a gente aplicou o SPPB, aplicou o Tug and Walk, né? Quer dizer, ficar em pé, andar e voltar, os exercícios de equilíbrio que já tem no protocolo e a gente aplicou com as questões que tem, né? Que a gente até discutiu, que tem um delay isso. Então, era uma questão. Mas a gente conseguiu desenvolver um protocolo de avaliação pelas mídias e ela virou uma parte da pesquisa que foi o teleatendimento. Então, hoje, né? É um campo que tem que ser bastante olhado, que não só a aula ela pode ser muito boa no presencial online, né? Assim como você ter um atendimento, inclusive, na fisioterapia. Os resultados são, digamos, similares. Você fazer presencial assim e fazer presencial online, ou ao vivo, né? Ao vivo, a pessoa responde com as mesmas potencialidades dela. Então, elas têm melhoras substanciais. Isso a gente conseguiu tirar. E outros estudos, no caso, mais 2 estudos junto com o meu, mostraram que os resultados estavam sendo positivos. E agora a gente entende que sim, é uma modalidade você fazer a avaliação, né, por aqui pela mídia, e dar as aulas pela mídia é uma coisa bem importante. Fora que democratiza, né? Eu quero ter aula com você, só que eu moro lá nos Estados Unidos, mas eu quero fazer aula com você. Então eu vou no teleatendimento, eu vou lá no telehealth, ou vou, enfim, no online, e te encontro lá e consigo fazer aula com você. Isso facilitou muito, né? Facilitou muito o acesso aos cursos, o acesso à educação, o acesso à saúde, no nosso caso, né? Ao atendimento. E no meu grupo, que aí foi o grupo de envelhecimento, as questões das relações sociais, né? O Covid trouxe problemas sérios no envelhecimento, suicídios, alcoolismo, problemas de depressão graves, né? Por N coisas que acontece a partir de uma certa sociedade em relação a esse envelhecimento. E com o nosso trabalho, né, por exemplo, isso a gente vê no nosso, assim, houve uma aderência, uma adesão muito grande, que é uma coisa mais importante no trabalho de saúde, é o que a gente chama de adesão. Quer dizer, se o cara aderiu, se ele tomou aquele rumo, porque é saúde, porque é você, enfim, ele garante para ele vários status de saúde. Então, ele garante o status mental, né? Porque ele está vivo ali na atividade, ele está fisicamente ativo, então ele vai garantir aspectos que são relacionados à sua independência motora, né? E aspectos de relações sociais, culturais, porque ele se mantém relacionado e vinculado com as pessoas de verdade. Tanto é que a maioria deles agora usa Skype, usa agora Zoom. Eles aumentaram o uso agora com os familiares, aumentaram o Zoom para outras atividades, coisa que eles faziam muito pelo celular. Né? O celular era ali no WhatsApp, eles desvinculam, quer dizer,
Continua o aparelho, mas agora o vínculo é com o Zoom, é vínculo com o Google Meet, tem outras plataformas na qual eles se comunicam. Então, os familiares que moravam longe ficaram perto, né? Porque eles entenderam que era um veículo, né, de comunicação importante, e não só um veículo de recado, Sim. como era o Facebook, manda notícia, recebe notícia, não, dá para falar. Eles aprenderam. Sim. Eles aprenderam. Isso é maravilhoso e só tende a aumentar, porque se a gente for para pensar até usar esse tipo de teleatendimento de qualquer área, a gente consegue melhorar muito a taxa de pessoas que fazem atividade, porque ainda é muito pouco no Brasil, né? Baixíssimo. É muito pouco. É muito pouco. De quando eu comecei a atuar com educação física, era na faixa de uns 4%. Agora a gente está na faixa de quase 10%, mais ou menos? Os idosos chegam a 16%. Que é nada, se você contar. Nada. É muito pouca gente ainda. Então, acredito que a internet pode democratizar mesmo, facilitar, deixar mais em conta, inclusive, né? Dependendo de como você trabalha, se for em grupo também. Facilita. Então, é muito mais fácil. Financeiramente, deslocamento, adesão, né? Eles montam. E uma coisa que eu, pelo menos, discuto, que eu acho que é bem legal, é que eles montam dentro do espaço deles, tornam a casa deles um lugar de exercício. Quer dizer, se torna um lugar onde eles podem fazer a sua atividade física. Não precisa sair de lá. Sai de lá. Mas ali é um lugar que é possível. Eles entendem que qualquer lugar é lugar, inclusive a casa deles. Eu acho. Eu consegui quebrar muitas barreiras. Eu tenho um case de uma aluna que ela é de sobrepeso e que ela se encontrou no online. Ela fala, nossa, se não fosse você, se não fosse o online, hoje eu não sei como é que eu estaria, assim, né? Então, realmente é possível, né? Então, nossa, eu fico muito feliz que eu não sabia que você tinha ido para esse campo. E sendo você, além de tudo, sabendo que você vai fazer de uma forma muito séria, das pessoas verem que é possível, que é um lugar para se olhar, que não é porque parou a pandemia, não é que parou, né? Mas que a gente está diminuindo, né? A pandemia está ficando um pouquinho mais para trás, vão ficar as sequelas, mas que a gente tem que continuar olhando para isso, né? Porque agora voltou presencial, que a gente anula o teleatendimento, as conexões online, que vão deixar a gente próximo de quem a gente quiser, né? Em horários que a gente não poderia antes. Então, é muito mais fácil, né? O acesso para todos. Então, a gente continuar olhando para isso como uma coisa importante. Acreditar que porque a ideia de virtual, né, no nosso campo, quando ela é no online, a virtualidade, né, ela tem uma outra realidade. A realidade tem uma outra virtualidade, vamos dizer assim. Porque escrever carta é uma virtualidade. Mandar uma foto é virtualidade, né? Mas trabalhar assim no online é uma virtualidade. Porém, é uma virtualidade em tempo real. Então, ela é realidade, porque você está ouvindo a pessoa, você está vendo ela, você não vai sentir o cheiro, não vai sentir a textura dela, mas existem percepções reais acontecendo, que não são imaginativas, porque ler e ver uma foto é imaginativo. Ouvir a pessoa e ver a pessoa, falar com ela é real. Você abre e fecha a mão, ela abre e fecha a mão, tem sincronia no tempo. Então, existe uma coisa que é uma afetação, as pessoas ficam afetadas. E essa afetação, de verdade, modifica a estrutura do corpo. E pronto, é uma realidade. Sim. Muito bom. Muito bom, Johannes. Curte o papo? Total. Nossa, falamos pra caramba, né? A gente poderia ficar aqui umas 10 horas, né, Rafael Rodrigo? Ainda tem história, você sabe, né? Daria pra gente ficar aqui, tem que marcar já. Tem gente aqui que eu já vou marcar o segundo, né? Para a próxima temporada. Minissérie do Johannes. A gente já vai fazer lá a binha do Johannes, porque é muita coisa pra falar. É enciclopédia viva, a gente tem que, né, falar mais para mais pessoas. Vamos falar agora o que você atualmente você está focado nessa pesquisa, você está focado em agora elaborar mais um congresso, né? Ou vai ser esse ano, ou vai ser ano que vem, não sei quando as pessoas vão assistir isso. Você tem os cursos do Fashion Fitness, que eles retornaram, né? Agora para a versão presencial. Tem o Fashion Lab, não é? Não, Faciability. Tem o Faciability, que é o meu curso programa. Seu, é a minha pessoal. aula, é minha aula pessoal e é curso de treinamento de alto rendimento. Que eu vi lá que você tem uma biblioteca. Você tem lá, não uma biblioteca, mas a pessoa pode comprar suas aulas para fazer aula com você. Pode. Né? Você tem isso rolando. Tem biblioteca de vários cursos que as pessoas podem comprar. Isso tudo dentro da Universidade da Fácia, né? Que é onde você reúne todos esses campos dos métodos e profissionais que você representa e as suas coisas autorais, né? É isso no momento. É isso. Então, hoje na Universidade da Fácia você tem, então,
um espaço de estudos, assim, de que você tem reporte, são coisas que estão lá gravadas, congresso, aulas que são dadas, e aí tem digamos, a parte funcional, assim, direto no contato. Então tem o Faceability, que eu dou aula, então terças, quintas e sextas de manhã tem uma aula, que você vai falar, quero fazer aula de fáscia X aí na parte online. Aí eu abro lá, boto lá o Zoom, a gente faz a aula, são 45 minutos de aula prática. E depois essas aulas ficam gravadas, a pessoa pode reassistir. Então eu tenho Faceability. Aí eu tenho o Facial Lab. O Facial Lab, ele é um trabalho entre o Marco Pintucci, que é um fisioterapeuta, do grupo de manipulação Esteco, e eu, onde a gente desenvolveu um trabalho, né, de terapêutica com movimento, usando os códigos de conhecimentos do trabalho Esteco. Sim. Né? Então, o Marco traz todo o trabalho do pensamento, mostra a anatomia dos estecos, apresenta os conceitos, apresenta os trabalhos de manipulação, e eu mostro exercícios relacionados à não reabilitação, mas regeneração, recuperação de tecido, focado no aspecto terapêutico. Né? Então tem uma função que é diferente do Faceability, que é performance, digamos assim, melhora de trabalho, de improvement, né, no corpo. Então, Faceability e o Facial Lab. O Facial Fitness, ele é o curso para você aprender sobre fáscia e os estudos, os princípios da fáscia, o que é fáscia e os 4 princípios, para você falar, então, tem propriocepção, são esses exercícios, eu posso usar isso, aquilo, e aprender a conceituar isso dentro do seu trabalho. Então, é um estudo sobre fáscia aplicado ao treinamento. O Faceability é treinamento da fáscia. Eu já pressuponho que você saiba. Eu dou uma introdução e coisa e tal. É prática, só prática. Quero treinar. É treinamento, né? Sim. Então esse é o Faceability. Facial Lab, o Facial Fitness, que é o curso para você estudar face no treinamento e coisa e tal. E aí tem a parte de manipulação facial Esteco, que é presencial, que né, você representa que eu represento os estecos aqui no Brasil e aqui em São Paulo particularmente. O Facial Fitness, ele tem a versão presencial e a versão online, porque nem todo mundo vai querer viajar. Vocês vão continuar com essas 2 vertentes. Sim. Ótimo. Então, por exemplo, junho e esse de novembro, junho e novembro tem os online, né? Porque aí muita gente prefere. Aí o presencial tem Portugal, tem Alagoas, agora Maceió, vai ter São Paulo e Porto Alegre. São 4 e depois mais 2, são 6 no total, que é 6 a 8 por ano que a gente faz. Isso. Basicamente isso, né? Que a gente está fazendo. Só isso? É um trampo, né? Tem bastante coisa, né? Tem. Fora essas pesquisas paralelas, você... E na universidade eu estou agora indo para o doutoramento estudando fáscia e diabetes e idoso. Uau! É um campo. Você pensa em parar? Não. Vou aposentar, ou vou parar. Não. Você se vê trabalhando até o último dia, assim, fazendo, pesquisando? Sim. Que legal. Até porque é saudável, né? Quer dizer, eu não entendi para mim, que aí cada um tem sua coisa, né? Não entendi para mim que seja o melhor jeito. Né? Eu entendo para mim que é legal eu continuar no entrelaçamento com as coisas, comigo, com as pessoas, com os meus mundos, né? O risco para mim de se eu entrar num tipo de chegar de tudo é ficar isolado. Eu sou um cara meio afastado, eu fico muito quieto, eu fico muito tempo sozinho. Então, os trabalhos me mantêm. E o online, por exemplo, para mim foi uma grande coisa, foi muito bom, porque eu fico muito à vontade no online, né? Mais à vontade que no presencial. Que demais isso. Então, eu acho que é uma coisa saudável eu entender que ficar no vínculo para mim é importante, né? Muito bom. Falamos de tudo? Por hoje? Bastante, por hoje. Bastante coisa, né? Gente, foi demais esse papo, né? Ó, tem muitos insights, tem que assistir 2 vezes, 3 vezes aqui, tem que anotar. Quem for da área do movimento, tem muita coisa aqui para anotar. Quem não for, várias coisas novas para aprender sobre saúde, longevidade, sobre por que eu tenho que treinar essa fáscia, né? Por que isso é importante, né? E vai ser uma descoberta para muita gente o que a gente está conversando. Então, vai ser muito legal a gente informar. E obrigada por estar aqui. Espero te
receber de novo, receber a Denise. E fico muito feliz de poder ter contato com você, que para mim é realmente a referência no assunto, a pessoa precursora, né, dessa área do movimento. E feliz que você está se reinventando, que você vai realmente continuar, né, com a história. Você vai continuar contando essa história pra gente, do que depender de mim. Você vai estar sempre sendo lembrado, visto, e vou te dar sempre essa porta para você falar para mais gente. Mais gente precisa te conhecer, Johannes. Porque senão as coisas começam a perder o fio da meada, do tipo, por onde veio, por onde começou, quem que foi o precursor. Então, que bom que você tá mais no online e vai continuar, que assim mais gente pode ter acesso a você. Que é um prazer muito grande ter você perto e contar a história viva pra gente, né? Então, obrigada. Eu que agradeço, Fernanda. Super obrigado. Obrigada, gente. Ó, manda esse podcast aula, enciclopédia para alguém. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo.